Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado. Parte 5. Capítulo 47. Quando uma confusão daquelas irrompeu sob a vigilância de Zephyr, o almirante Sengoku, que acabará de retornar de uma viagem externa, e Garp, sempre ávido por um pouco de diversão, não iam perder a oportunidade. Liderados por Gion, os três seguiram direto para o campo de treinamento, com Kuzan logo atrás, igualmente interessado no espetáculo. Os outros tinham trabalho a fazer e não se envolveram. Quando Zephyr e os demais chegaram, uma grande multidão de recrutas e fuzileiros navais que por acaso estavam treinando nas proximidades já havia formado um círculo ao redor da área de treinamento, observando atentamente. O almirante está aqui, abram caminho, gritaram alguns oficiais da marinha, atentos e rapidamente liberando passagem para Sengoku e os outros. Mesmo antes de entrarem, o estrondo profundo do trovão ecoou de dentro. Felizmente, todos eles eram altos o suficiente para enxergar por cima das cabeças da multidão. Lá dentro, Ortoren estava de pé, vestindo um colete preto, com seus músculos definidos à mostra, empunhando um enorme martelo de guerra envolto em raios prateados que se contorciam e ondulavam como uma serpente. Ele o brandia em amplos arcos, e cada golpe rasgava o ar com um assobio penetrante. Deveria ter sido uma luta de 3 contra 1, mas agora apenas Dalmatian e Onigumo se esforçavam para se esquivar dos golpes pesados. O instigador, Doberman, já estava caído na beira da arena, enquanto vários fuzileiros navais do corpo médico trabalhavam com urgência para tratá-lo. Gion agarrou um oficial da marinha que estava por perto. O que aconteceu? Como está o Comodoro Doberman? O oficial explicou rapidamente. Assim que o Comodoro Doberman entrou na briga, tentou enfrentar o martelo de frente. Mas com um só golpe foi arremessado para longe. Não sei ao certo a extensão dos ferimentos, mas parecia que ele tinha quebrado o osso do braço e várias costelas. Cuspiu sangue algumas vezes e tentou se levantar, mas não conseguiu. Os paramédicos chegaram imediatamente. Gion ficou surpreso. Doberman não era um qualquer. Ele estava entre os melhores comodores do quartel-general. Caso contrário, não teria sido escolhido como um dos recrutas de elite de Zephyr Sensei. De fato, Doberman era notório entre os comodores. Conhecido como Cão Louco, as inúmeras cicatrizes em seu corpo falavam de um homem que lutava como tal. E, no entanto, alguém assim havia sido eliminado por Ortoren com um único golpe. Quanto ao estado de Doberman, nem Gion, o oficial, nem mesmo os almirantes Sengoku e Zephyr pareciam preocupados. Os recursos médicos dos fuzileiros navais eram de primeira linha, com muitos usuários de habilidades especializados em tratamento. Contanto que você não fosse morto instantaneamente, a recuperação no quartel-general era garantida. Assim que Gion processou isso, a luta mudou novamente. Onigumo desviou do martelo de Ortoren e encurtou a distância num instante. A lâmina em sua mão brilhou enquanto ele desferia um golpe no pulso de Ortoren. Ficou claro que eles estavam se contendo em um treino, no campo de batalha. Aquele golpe teria atingido o pescoço. Os olhos vermelhos de Ortoren ardiam de agressividade, mas ele não havia perdido completamente a razão como durante a lua cheia. Ele ainda sentia aquele limite, e impedia que seus próprios golpes se tornassem letais. No momento em que o golpe de Onigumo desceu, Ortoren afrouxou o aperto no martelo, segurando-o com uma mão enquanto libertava o braço visado. Revestindo a palma da mão com a ki, ele estendeu a mão diretamente para a lâmina. Um instante depois, sua mão se fechou em torno do aço, mas Onigumo não hesitou. Pelo contrário, parecia que ele estava esperando por isso. Ele apertou o aperto e empurrou para trás, travando um teste de força com Ortoren. Ortoren franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. A derrota de Doberman já havia provado seu poder bruto, e as esquivas anteriores de Onigumo mostravam que ele também sabia disso. Então, por que ele ousaria lutar agora? Antes que o pensamento pudesse se consolidar, os longos cabelos negros que caíam das costas de Onigumo ganharam vida. Como uma teia de aranha ou uma rede de pescador, eles se espalharam sobre Ortoren num instante, envolvendo-o firmemente até que todos os seus 4 membros estivessem presos. Assim que Onigumo o agarrou firmemente, Dalmatian soltou um rosnado baixo, seu corpo se transformando rapidamente até que ele se tornou completamente um homem-cão. Afinal, ele era um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan, Ainu no Mi modelo, Dálmata. Embora não fosse uma Zoan mítica ou ancestral, como usuário de Zoan carnívoro, seus ataques ainda eram ferozmente agressivos. Com um chute poderoso, ele se lançou como uma bala de canhão direto para Ortoren. Houve um baque surdo quando ele o atingiu, derrubando-o no chão antes que Ortoren pudesse se libertar do cabelo de Onigumo. Ele é muito forte, não consigo segurá-lo por muito mais tempo. Trave as articulações dele, disse Onigumo entre dentes cerrados. Seu rosto, já naturalmente longo e austero, agora se contorcia em algo quase demoníaco. A dor não vinha do medo, mas da força descomunal que Ortoren exercia, seus músculos inchando, tensionando contra os cabelos que o prendiam, puxando com tanta força que parecia que o couro cabeludo de Onigumo poderia ser arrancado. Em certas situações, as chaves de articulação poderiam permitir que um lutador mais fraco vencesse um mais forte. Era exatamente isso que o Dalmatian tinha em mente. Você pode até ter uma força natural monstruosa, mas eu também uso Zoan, e força é a minha especialidade. Com minhas técnicas conjuntas e o cabelo de Onigumo te segurando, devemos conseguir te imobilizar. Mas antes que Dalmatian pudesse fazer sua jogada, o céu escureceu repentinamente. Os fuzileiros navais que assistiam da lateral olharam para cima e viram nuvens negras se formando sobre o campo de treinamento num instante. Como se uma tigela escura gigante tivesse sido colocada de cabeça para baixo sobre eles. O quê? Os olhos de Gion se arregalaram em surpresa. Então um relâmpago. O rugido furioso de Ortoren ecoou do centro do campo. No instante seguinte, a escuridão foi rasgada por um relâmpago cegante. Uma coluna de eletricidade, com pelo menos 10 metros de largura, despencou dos céus, atingindo o centro do campo de treinamento e engolindo Onigumo, Dalmatian e Ortoren em uma única explosão ofuscante. Os fuzileiros navais não precisavam sentir o impacto para saber o quão perigoso era. Eles podiam ver o brilho incandescente se formando nos tijolos onde o raio caiu. O calor intenso foi suficiente para derreter parcialmente o solo. Quem estivesse lá dentro nem precisava imaginar. E de fato, após apenas alguns segundos, o relâmpago se dissipou. Ortoren já havia se libertado das amarras de Onigumo, não empunhando mais seu martelo de guerra. Em vez disso, ele estava ali segurando 2 figuras carbonizadas, soltando fumaça, uma em cada mão. Era bastante óbvio, Onigumo em um, Dalmatian no outro. Talvez tenha sido a liberação da tensão da luta, mas os olhos de Ortoren pareciam visivelmente mais claros agora. A fúria do touro descontrolado havia desaparecido. 3 contra 1, e mesmo assim foram derrotados. Ah bem,
Kuzan estava ao lado de Zephyr, com um tom de voz carregado de desdém divertido. Além disso, acrescentou Sengoku acariciando a barba trançada no queixo, o garoto mal tem alguma habilidade ou experiência em luta. Ele está confiando inteiramente na força bruta e no poder bruto da Goru-Goru no Mi. Onigumo, Doberman, Dalmatian, cada um deles era um Comodoro da Marinha com patente completa, altamente treinado em táticas coordenadas, experiente em inúmeras batalhas e habilidoso tanto em técnicas de combate quanto em artes marciais. Comparado a eles, a experiência de combate de Ortoren era claramente deficiente, praticamente nula, e sua técnica, na melhor das hipóteses, era mínima. Ele lutava com golpes descontrolados e sem técnica, e quanto ao seu domínio da Goru-Goru no Mi, aquele enterro relâmpago, não passava de energia bruta e descontrolada liberada em uma única explosão. E no entanto, em um confronto de 3 contra 1, ele os derrotou a todos em instantes. Para Sengoku, isso fazia do garoto uma verdadeira joia bruta. Gion disse o almirante Zephyr de repente, mande chamar mais alguns, faça com que Momonga e os outros se juntem à luta. Gion piscou. Será que Zephyr-sensei estava preocupado que o campus não fosse violento o suficiente? Mas quando ela viu sua expressão séria, assentiu com a cabeça. Entendido, sensei. Sengoku sorriu. Já estão começando os ajustes finais? É a oportunidade perfeita, riu Zephyr. Vamos ver o quão afiados são seus instintos de combate. Como professor, Zephyr sentia que era importante primeiro avaliar a natureza intrínseca dos instintos de luta daquele aluno. Só então ele poderia adaptar seu ensino adequadamente. Resumindo, ele queria os dados de referência de Ortoren. Capítulo 48. Momonga e Yamakaji estavam inicialmente prontos para intervir e ajudar Ortoren a controlar Onigumo e Dalmatian, que haviam sido atingidos por um raio e já haviam sido eletrocutados. O motivo de não terem lutado ao lado de Ortoren antes era porque ele havia recusado a ajuda deles. Na verdade, desde o início do conflito, Momonga e os outros estavam preparados para se juntar à luta. Afinal, além do bom relacionamento com Ortoren, eles não se davam muito bem com Onigumo e seu grupo. Se surgisse algum problema, é claro que eles estariam prontos para a briga. Mas antes que Momonga pudesse fazer qualquer movimento, Gion se aproximou rapidamente. Comodoro Momonga. Ao ouvir a voz de sua deusa, a expressão de Momonga mudou. Ele parou, virou-se e exibiu para ela o que acreditava ser seu sorriso mais charmoso e encantador. Oh, Comodoro Gion, o que houve? Aquele tal de Tokikaki te incomodou de novo? Não se preocupe, vou me juntar a Ortoren e dar uma lição nele mais tarde. Tokikaki, que estava parada logo atrás de Momonga conversando com Yamakaji, imediatamente demonstrou desagrado. Seu desgraçado, somos colegas de classe. Como você pode me tratar assim? E por que você não vem e me enche o saco você mesmo? Com um charuto meio fumado entre os dentes, Yamakaji sorriu. Porque se eu fosse sozinho, não conseguiria te vencer. Tokikaki fez uma expressão exagerada de súbita compreensão e assentiu seriamente. É verdade. Já fazia meio mês desde o início do campo de treinamento de oficiais, e Momonga havia permanecido sentado ao lado de Tokikaki durante todo esse tempo. Embora os dois fossem rivais, Gion não lhes dava atenção, o que criava uma espécie de entendimento entre eles, como camaradas de armas. Além disso, embora Tokikaki pudesse parecer um pouco desonesto, na verdade ele era direto e fácil de lidar. Seu fato de ser alguém de fora do quartel-general era ignorado graças à sua força impressionante. Nos fuzileiros navais, o que mais importava era a habilidade, não a origem, e Tokikaki havia conquistado o respeito de todos. Para Ortoren, Momonga e Yamakaji, Tokikaki era um amigo próximo. Trocar farpas inofensivas fazia parte da camaradagem. Gion ignorou a brincadeira e disse seriamente: Zephyr-sensei ordenou que atacássemos Ortoren e testássemos seus limites. Momonga parou por um instante, olhando para o Onigumo e o Dalmatian carbonizados à distância e para o Doberman sendo atendido por fuzileiros navais. Não acho que isso seja necessário. Mas os olhos estreitos de Tokikaki se arregalaram de repente. Se fosse só eu, não tenho certeza se conseguiria derrotar Ortoren. Mas se formos todos juntos, aí sim, seria interessante. Yamakaji apoiou uma das mãos na espada em sua cintura e deu um tapinha no ombro de Momonga com a outra. Se você estiver com medo, é só se esconder atrás de mim. Com Gion ali parado, não havia como Momonga admitir medo. Ele endireitou as costas. Do que você está falando? Só quero dizer que, com tantos de nós, Ortoren talvez não consiga aguentar. Do outro lado, Ortoren, fiel ao seu princípio de não prejudicar os adversários, posicionou Onigumo e Dalmatian em frente aos fuzileiros navais médicos na extremidade do campo. Deixo-os com vocês, disse ele, um pouco sem jeito. Antes que os paramédicos da marinha pudessem responder, Ortoren repentinamente pressentiu o perigo. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse acompanhar. Relâmpagos o atingiram, faíscas explodiram no ar e num instante, ele desapareceu de onde estava. Tokikaki desceu onde Ortoren estivera, seus tamancos de madeira tilintando, o casaco do Comodoro esvoaçando. Uma das mãos revestida de aqui do armamento e curvada como uma garra e apenas para atingir o vazio. Essa foi apenas a velocidade da habilidade da Goru-Goru no Mi? Ou seus reflexos são realmente tão rápidos assim? Disse Tokikaki com um toque de arrependimento por ter errado o ataque. Ele o emboscou e escolheu o momento exato em que Ortoren estava mais relaxado. A figura de Ortoren reapareceu no pátio de treinamento. Ele franziu a testa para Tokikaki. Seu desgraçado, o que você pensa que está fazendo? Não estou com paciência para brincadeiras agora, Tokikaki. Embora a briga anterior lhe tivesse permitido extravasar boa parte da sua agressividade reprimida, Ortoren ainda parecia muito capaz de perder a cabeça novamente. Tokikaki assumiu deliberadamente uma pose provocativa. Se você é tão cruel, então prove, Ortoren. Sempre achei que você exagerava no seu temperamento. Onde está toda essa raiva de que você fala? Não a vejo. Se você acha que é tão feroz assim, pare de falar e venha para cima de mim. Aquelas simples palavras provocativas atingiram Ortoren em cheio. A calma em seus olhos desapareceu, dando lugar a novas linhas vermelhas que se espalharam por suas pupilas, tornando-o selvagens e ameaçadores. Somado aos 2 chifres em sua cabeça, ele agora se assemelhava a um touro enlouquecido. Ao ver seu temperamento se exaltar, Tokikaki engoliu em seco, mas ainda assim fez um gesto provocativo com a mão. Vamos lá, seu tourozinho raivoso. No instante em que as palavras saíram de sua boca, o foco de Ortoren se voltou inteiramente para Tokikaki, exatamente como planejado. Com um rugido, a eletricidade crepitou violentamente pelo corpo de Ortoren enquanto ele avançava em sua direção. Nesse mesmo instante, Momonga e Yamakaji usaram Soru, surgindo rapidamente atrás de Ortoren, um de cada lado. Você escolhe o lado bom, eu escolho o lado ruim, gritou Momonga. Ele nem precisou dar mais explicações. Momonga e Yamakaji eram camaradas
camaradas próximos, acostumados a lutar juntos, e a coordenação entre eles era impecável. Yamakagi, com ambas as mãos revestidas de Haki do armamento, agarrou subitamente os chifres de Ortoren, um em cada mão, e puxou-os com força. Ao mesmo tempo, Momonga sacou uma corrente de pedra do mar e rapidamente a enrolou nos tornozelos de Ortoren. Para qualquer usuário de Akuma no Mi, a pedra do mar era perigosa. Esta foi a primeira vez que Ortoren a tocou desde que obteve seus poderes, e o efeito foi imediato, seu corpo ficou fraco. E os raios que o envolviam como serpentes prateadas desapareceram num instante, como se o poder da Goru-Goru no Mi tivesse sido arrancado por completo. Essa foi a diferença entre eles e o trio de Onigumo. Eles conheciam bem Ortoren e vieram preparados. Corrente de pedra do mar e tudo. O grupo de Onigumo simplesmente atacou às cegas e foi massacrado. Isso se chama abordagem direcionada. O plano deles era simples. Assim que Momonga prendesse as pernas de Ortoren com pedra do mar, Yamakagi o puxaria por trás e o jogaria no chão. Uma vez caído, seria o fim para ele, sem mais chances de se recuperar. Yamakagi tinha toda a intenção de fazer exatamente isso. Puxando com força os chifres de Ortoren, ele estava confiante de que, com a pedra do mar drenando seu poder, Ortoren não seria capaz de resistir. Mas a força bruta e inata era outra história. Um usuário típico de Akuma no Mi ficaria inerte ao entrar em contato com a pedra do mar, mas com treinamento especializado suficiente, alguns poderiam desenvolver um certo grau de resistência. As habilidades poderiam desaparecer, mas o corpo não ficaria necessariamente fraco e inútil. Na história original, Luffy e Kid passaram por um treinamento prático sob a tutela de Kaido, superando os efeitos debilitantes da pedra do mar. Ortoren não havia aprendido essa lição, mas seu físico natural era tão excepcional que, mesmo enfraquecido, ele ainda possuía uma força imensa. Agora, seus pés se cravavam no chão como se estivessem enraizados ali. Sua cabeça inclinou-se para trás devido ao puxão de Yamakagi, mas os músculos da cintura e das costas se contraíram, resistindo com pura força e mantendo-o firme no lugar. O movimento parecia simples, mas exigia uma força excepcional. Mesmo Zephyr, observando da lateral, não conseguiu esconder um lampejo de surpresa nos olhos. Ao mesmo tempo, a mão esquerda de Ortoren desceu rapidamente, agarrando a nuca de Momonga. Sua mão direita passou por cima da cabeça dele e apertou o braço de Yamakagi. Eles não esperavam que ele ainda tivesse tanto poder, nem sequer tentaram se esquivar, e esse único lapso de julgamento transformou instantaneamente seus rostos em pânico. Espere, Momonga começou, mas uma força repentina e esmagadora em seu pescoço o ergueu do chão. Pelo canto do olho, ele viu Yamakagi, que estava logo atrás de Ortoren, também preso, com o braço imobilizado e o corpo erguido no ar. Então ouviu-se um estrondo ensurdecedor. Ortoren, com a mão esquerda segurando Momonga e a direita segurando Yamakagi, músculos salientes e olhos vermelhos como sangue, derrubou os dois com um único golpe furioso. O chão se estilhaçou com o impacto, levantando nuvens de fumaça e poeira. Quando a poeira baixou, Momonga e Yamakagi estavam com a cabeça afundada na terra, as pernas penduradas frouxamente no ar, completamente imóveis. Capítulo 49. Assim que a fumaça se dissipou, os olhos estreitos de Tokikaki se abriram completamente, um brilho intenso reluzindo neles. Ele disparou para frente como um coelho, alcançando Ortoren num instante. Nesse instante, Ortoren acabará de soltar Momonga e Yamakagi, deixando seu peito completamente exposto. Tokikaki não ia desperdiçar uma oportunidade tão perfeita. Formando uma garra com uma das mãos, ele a lançou com força em direção ao flanco esquerdo de Ortoren. Ele chamou esse golpe de agarrando o bife, um ataque direcionado ao chamado ponto fraco, com o objetivo de perfurar a parte mais fina do abdômen de Ortoren e pressionar suas costelas. A dor, em teoria, seria excruciante. Em teoria. Na realidade, no momento em que sua garra atingiu o alvo, os dedos revestidos de Haki quase se quebraram com o impacto, e uma dor aguda percorreu a mão de Tokikaki. Um olhar foi suficiente para lhe dizer o porquê. Seu toque no ponto fraco não havia penetrado em nada. O abdômen de Ortoren era sólido como rocha, os músculos tensos como cabos de aço, e além disso, ele havia herdado o corpo de aço de Charlotte Linlin. Tokikaki não havia sequer arranhado. Não acredito, Ortoren. Você realmente tem um corpo de aço? Tokikaki exclamou chocada. Se você tem esse tipo de defesa, por que se preocupou em desviar da minha emboscada antes? Ortoren não se deu ao trabalho de responder. Seus olhos injetados de sangue se fixaram em Tokikaki, e no instante em que a mente de Tokikaki divagou, a mão de Ortoren se ergueu, agarrando pela garganta e o erguendo no ar. Em seguida, ele esmagou sua testa direto no nariz de Tokikaki. Tokikaki reagiu rapidamente a Haki do armamento e inundou sua cabeça, tornando-a negra como breu, semelhante a uma lata de ferro. Ortoren não havia usado Haki em nenhum momento. Por toda a lógica, isso deveria tê-lo colocado em desvantagem. Mas, novamente, ele realmente tinha um corpo de aço. O estalo do choque entre crânios ecoou pelo campo, fazendo o couro cabeludo dos espectadores formigar e seus dentes doerem. Tokikaki se saiu muito pior. Seu Haki do armamento se estilhaçou com o golpe, seu nariz se dobrou para dentro, sangue jorrou enquanto seus olhos reviravam. Sua consciência estava claramente se esvaindo. Ao ver Tokikaki mancando e sem reação, Ortoren pareceu perder todo o interesse. Ele o jogou no chão com a mesma naturalidade com que se joga lixo fora. Mas então vozes soaram atrás dele Momonga e Yamakagi. Os dois que momentos antes haviam sido fincados de cabeça na terra agora estavam novamente em seus flancos, espadas desembainhadas e prontas para atacar. Parece que sem demonstrar muita habilidade, não conseguimos nem arranhar vocês, disse Momonga estreitando os olhos. Então não nos culpem por sacar aço. Assim que terminou de falar, ele e Yamakagi cruzaram seus caminhos num instante, suas lâminas cortando a parte inferior das costas de Ortoren em lados opostos. Eles eram comodores de elite da marinha, ambos versados em Haki. Mesmo sem Ortoren usar seu próprio Haki, eles não deveriam ter tido problemas para cortá-lo. Contudo, quando o confronto terminou, ambos os homens olharam incrédulos. Já haviam levado em conta a formidável defesa de Ortoren em seu golpe, e ainda assim, suas lâminas não fizeram mais do que romper a pele. De fato, o colete preto em suas costas estava rasgado, revelando duas linhas superficiais e sangrentas por baixo. Os cortes nem sequer foram profundos o suficiente para atingir o músculo. Ortoren, gravemente ferido por trás, não lhes dirigiu um olhar sequer. Em vez disso, abaixou
Agachou-se, arrancou a corrente de pedra do mar dos tornozelos e a jogou de lado. No instante em que as amarras foram removidas, o poder retornou ao seu corpo. Raios prateados o envolveram como um dragão vivo, crepitando e girando em uma dança cada vez mais intensa ao redor de sua estrutura. Como vamos lutar contra isso? Momonga ficou completamente atônito. Ele sempre soube que Orthorin era forte, afinal, Garp-san não o teria recrutado pessoalmente para o campo de treinamento de oficiais da marinha se não fosse assim, mas nunca havia realmente trocado socos com ele. Agora ele tinha, e não era apenas que a força de Orthorin fosse avassaladora. Ele já havia enfrentado oponentes fortes antes. Com habilidade suficiente ainda era possível derrotá-los. O problema era que mesmo trabalhando em conjunto com Yamakaji, eles não conseguiam desferir um ataque que realmente penetrasse as defesas de Orthorin. E isso só podia significar uma coisa: eles não tinham praticamente nenhuma chance de vencê-lo. Se você não consegue causar dano significativo, qual o sentido de participar da raid? Que chefe você vai derrotar? Fora do ringue, o olhar de deleite nos olhos do almirante Zephyr só aumentava. Sengoku, você está vendo agora, não é? Disse ele animado. Parece que ele realmente herdou o talento daquele. O almirante Sengoku estalou a língua com um traço de admiração. Como almirante da marinha, Sengoku já havia se desentendido com Charlotte Linlin antes e sabia exatamente o quão problemática ela era. Até mesmo um monstro como Barba Branca havia sido ferido em batalhas de grande escala, abatido por oficiais da marinha. Mas Charlotte Linlin, ela nunca havia sofrido esse tipo de perda. Ataques de qualquer pessoa sem poder bruto suficiente simplesmente não a afetavam. E agora, esse pirralho chamado Ben Orthorin estava começando a mostrar o mesmo tipo de habilidade. Momonga e Yamakaji estavam entre a elite dos Comodoros, e Sengoku percebeu que ainda tinham muito espaço para evoluir. Caso contrário, Zephyr não os teria levado para o campo de treinamento de oficiais. Com o tempo, talvez pudessem causar problemas a Orthorin. Mas no momento, a força média de qualquer um abaixo do nível de Comodoro no quartel-general da marinha não era suficiente para ameaçá-lo. Enquanto Sengoku ainda refletia sobre isso, Zephyr deu um tapinha no ombro de Straverri com os olhos brilhando. Santilis Câncer, vocês dois, entrem lá também. Os 3 capitães olharam para ele surpresos, e Câncer, sempre o mais bonito, disse sem rodeios. Sensei, se nem mesmo o Comodoro Momonga e os outros conseguiram, nós, capitães. Sinceramente, acho que nem eu consigo romper a defesa dele. É exatamente por isso que vocês precisam ir, disse Zephyr com firmeza. Isso não é apenas um teste para Orthorin, é um treinamento para vocês. Vão e sintam por si mesmos o tipo de desespero que os grandes monstros do mar inspiravam quando jovens. Lembrem-se desse desespero. Saboreiem-no, levem-no consigo, e usem-no para se tornarem mais fortes. Com palavras como essas, Câncer, Santilis, Straverri e os outros não puderam recuar. Reunindo coragem, rugiram para impulsionar seu espírito de luta e avançaram direto para a arena. Zephyr, ainda insatisfeito, voltou-se para Gion. Gion, você é mais forte que todos eles. Vá você também. Gion não recusou. Apoiando a mão no punho da espada com pira em sua cintura, ela suspirou levemente. Sou apenas um pouco mais forte que Tokikaki, sensei. Não espere muito de mim. Enquanto ela ainda falava, apenas 2 minutos depois, o capitão Santilis já havia avançado e desferido um golpe no ombro de Orthorin. Como era de se esperar, não fez efeito. Nem uma gota de sangue. Então o punho de Orthorin desferiu um golpe violento, atingindo o estômago de Santilis. O impacto o curvou como um camarão cozido, e a onda de choque irrompeu por suas costas, rasgando as costuras de seu traje como se alguém tivesse arrancado uma veia de camarão. Santilis cuspiu um bocado de sangue escuro, seus olhos reviraram enquanto ele perdia a consciência. Suas pernas cederam e ele caiu no chão. No segundo seguinte, o capitão Câncer saltou alto por trás de Orthorin, com o cotovelo revestido por uma densa camada de Aki do armamento, e o golpeou com força em direção à têmpora de Orthorin. Já que as lâminas não conseguiam perfurar sua defesa, talvez um golpe contundente pudesse feri-lo? A resposta foi não. Orthorin nem tentou se esquivar, simplesmente deixando o golpe atingir seu corpo. Sua cabeça inclinou-se levemente com o impacto, mas foi só isso, nenhuma dor, nenhuma reação. A sensação foi a mesma de levar um esbarrão na rua. Orthorin respondeu com um gancho que atingiu em cheio o queixo do capitão Câncer. Ele foi arremessado para o ar como um corvo assustado, voou dezenas de metros e caiu pesadamente no chão, bem longe, permanecendo imóvel. Coelho da lua, pisada da águia. Um grito agudo ecoou nas proximidades. Voz e figura surgiram juntas, era Gion. Orthorin virou-se na direção do som no exato momento em que Gion irrompeu como uma flecha disparada, sua meito brilhando com uma nitidez letal enquanto ela cortava seu peito. Talvez ela fosse simplesmente mais forte que Momonga e Yamakaji. Talvez fosse seu domínio da esgrima, ou talvez fosse porque ela empunhava a famosa meito com pira. Seja qual for o motivo, esse golpe rompeu sua defesa. Um corte profundo e sangrento estendia-se do ombro esquerdo até o abdômen direito, a pele aberta e o músculo ligeiramente exposto. Embora nenhum osso estivesse danificado, era o ferimento mais grave que Orthorin sofrerá em toda aquela briga na academia. Ao ver o ataque dela acertar o alvo, Gion deslizou por ele como um coelho escapando de uma águia, e então girou para golpeá-lo pelas costas. Mas antes que sua lâmina pudesse cair, um relâmpago cruzou o corpo de Orthorin, e ele desapareceu, seu golpe cortando apenas o ar. Com seu Aki da observação ativo, Gion imediatamente sentiu o perigo atrás dela, era Orthorin. Ela se contorceu e deslizou para trás, lançando com pira em um arco rápido, mas foi inútil. Raios brilharam em sua visão quando Orthorin se aproximou, desferindo um soco direto em seu peito. O lado esquerdo do seu peito quase explodiu com o golpe, e o manto da justiça em suas costas foi rasgado pela força do impacto. A dor contorceu suas feições delicadas enquanto ela tossia sangue, seu corpo arremessado como uma bala de canhão, se chocando contra o chão e levantando uma densa nuvem de poeira. Araara Sensei, o que você acha do futuro dos fuzileiros navais, considerando que uma força inteira foi dizimada por uma briga de escola, e amanhã? Orthorin pode ser o único aluno que restará para frequentar as aulas? Kuzan estava do lado de fora da arena, sorrindo enquanto chamava Zephyr. Zephyr lançou-lhe um olhar fulminante. Do que você está rindo? Você é o próximo. Kuzan retribuiu o olhar, perplexo.
Capítulo 50. Quartel-General dos Fuzileiros Navais, Marineford, a Fortaleza da Justiça. Kuzan caminhava pelo corredor do primeiro andar. Na esquina, perto do elevador, ele esperou que chegasse. Logo as portas se abriram e Borsalino saiu, com uma pilha grossa de documentos nas mãos, seguindo de perto o almirante Sengoku, enquanto os dois pareciam absortos em uma conversa. Sengoku-san, então minha missão desta vez é investigar esse grupo de pesquisa científica MADS? Mas esse tipo de coisa não deveria ser tratado pela Divisão de Investigação Criminal? Serei transferido para lá em breve, e o senhor está apenas me deixando me familiarizar com o trabalho antecipadamente? Perguntou Borsalino. Não tem nada a ver com o Departamento de Investigação Criminal, respondeu Sengoku. Pense da seguinte forma, o almirante da frota acredita que nossos fuzileiros navais devem estabelecer uma força armada dedicada à pesquisa científica, algo que possa nos ajudar a enfrentar os desafios imprevisíveis que temos pela frente, acelerar a modernização de nossos equipamentos e manter, e até mesmo expandir, nossa vantagem logística. Por enquanto, estamos chamando-a de Força Científica da Marinha. É um departamento que muito provavelmente será formado. Se você se sair bem, posso providenciar para que você sirva lá. O grupo de pesquisa MADS tem vários cientistas extremamente talentosos. Sua tarefa é investigá-los, conhecê-los e ver se conseguimos recrutá-los para trabalhar conosco. Mas está escrito aqui, Grupo de Pesquisa Ilegal. Borsalino pareceu confuso. Eles não são aprovados nem registrados pelo governo mundial. Todo o financiamento deles vem de fontes desconhecidas do submundo. E eles estão envolvidos em pesquisas perigosas com armas químicas e biológicas. Então, rotulá-los como ilegais é perfeitamente razoável, não é? Disse Sengoku casualmente. Borsalino esfregou o queixo e assentiu. Entendi. Então, por recrutamento, você também pode estar se referindo a uma chance para eles se redimirem por seus crimes. Percebi. Vocês, chefões, realmente gostam de usar rodeios. Como se descobriu, a investigação de Borsalino revelou algo muito mais sério. Esses cientistas perigosos estavam, na verdade, pesquisando fatores de linhagem. O governo mundial agiu rapidamente para lançar uma repressão em grande escala contra a MADS. Enquanto dizia isso, Borsalino saiu do elevador e imediatamente avistou Kuzan. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Kuzan, o que aconteceu com o seu olho? Alguém te bateu? E de fato, a órbita ocular esquerda de Kuzan estava circundada por uma contusão escura e visível, um olho roxo perfeito, do tipo que só se consegue levando um soco forte. A pergunta de Borsalino fez Kuzan se lembrar do dia anterior. Ortoren havia causado um alvoroço no pátio de treinamento, espancando todos os seus colegas até deixá-los inconscientes. Zephyr Sensei enviou Kuzan para pôr fim ao caos. E ele conseguiu. Como outro usuário de logia que estava nos fuzileiros navais há anos a mais que Ortoren e havia treinado com a alta cúpula militar pelo mesmo período, Kuzan era inegavelmente mais forte naquele momento. Ele rapidamente controlou a situação, mas não sem pagar um preço. Nos momentos finais, ele baixou a guarda e Ortoren acertou um soco brutal bem no seu olho, resultando em sua aparência atual. Sinceramente, se o corpo de Kuzan não fosse tão resistente, aquele soco poderia tê-lo derrubado, e isso teria sido uma verdadeira vergonha. Seu físico deixava uma coisa clara. Não era a Ii Inumi que fazia de Kuzan uma força tão poderosa. Kuzan já era um monstro, e a Ii Inumi apenas o tornava ainda mais formidável. Bem, você sabe que eu gosto de dormir com máscara de dormir. Ontem à noite levantei para ir ao banheiro, ainda meio dormindo, esqueci de tirá-la e bati com a cabeça na porta. Só isso, nada sério. Kuzan manteve a cabeça baixa enquanto falava, tentando disfarçar e passar por Borsalino para entrar no elevador. Borsalino observou entrar e as portas se fecharem, ainda com uma expressão confusa. Só então se virou para o almirante Sengoku e perguntou, se bem me lembro quando eu estava em missão com Kuzan, mesmo que ele precisasse muito se aliviar à noite, ele simplesmente congelava as fezes e jogava no vaso sanitário de manhã. Perguntei a ele por que era tão pervertido, e ele disse que era preguiçoso demais para se levantar. Não me diga que ele está planejando se apaixonar e tentando corrigir seus maus hábitos. Sengoku ficou estupefato. Parecia que ele tinha acabado de se deparar com uma fofoca inesperada. Será que Kuzan era mesmo tão desleixado assim? Então, o que você faz se acordar de madrugada? Perguntou Sengoku sem pensar. No instante em que as palavras saíram de sua boca, ele percebeu que havia ido longe demais. Aquela era uma pergunta muito pessoal. Mas Borsalino, imperturbável, respondeu com naturalidade. Normalmente eu apenas abro a janela e saio voando em direção ao luar. E você ainda tem a audácia de falar dos maus hábitos dos outros? Sengoku assentiu silenciosamente para si mesmo, pensando que uma vez concluído seu trabalho atual, teria que começar a prestar atenção à conduta cultural dos oficiais da Marinha. Caso contrário, se todos os altos escalões acabassem sendo excêntricos com hábitos bizarros, o ambiente em Marineford seria um desastre. Pensando bem, houve noites em que ele voltou do serviço, sem sinal de chuva, mas o ar estava estranhamente úmido. Impossível, né? E por algum motivo, ele não conseguia parar de se perguntar, como Sakazuki lidava com esse tipo de coisa? A imagem de Sakazuki berrando grande erupção surgiu em sua mente. Para preservar sua própria sanidade, Sengoku rapidamente afastou esses pensamentos e disse, Kuzan recebeu isso de Ortoren ontem, por isso seu olho está assim. Chega de conversa fiada, vamos embora. Na casa de Garp, Ortoren estava no quarto, em pé em frente ao espelho. Do lado de fora da porta, Garp parecia impaciente. Ele empurrou a porta e rosnou. O que está demorando tanto? Não íamos ao hospital visitar seus colegas? No instante em que entrou, Garp congelou. Que diabos você está fazendo? Ele encarava Ortoren, que estava examinando uma pilha de óculos que pareciam recém-comprados, experimentando-os um por um. Ortoren não estava usando sua habitual regata preta hoje. Em vez disso, vestia uma camisa branca e calças sociais, complementadas por um par de óculos de aros dourados. O visual era simplesmente bizarro. Principalmente em seu corpo de 3 metros de altura, com músculos que pareciam querer rasgar a camisa. Até mesmo os sapatos de couro lustrado em seus pés tinham um aspecto agressivo. Garp-san, que timing perfeito. Acha que estes óculos me caem bem? Perguntou Ortoren, ajeitando a armação na ponte do nariz. O rosto de Garp se contraiu antes de ele praguejar. Você parece um bandido de cais tentando se passar por um falso cavalheiro. Ande por aí desse jeito e você vai arruinar a imagem dos fuzileiros navais. O que está passando pela sua cabeça para acreditar nesse tipo de bobagem? Ortoren tossiu levemente, constrangido. Bem, estou preocupado que o incidente
incidente de ontem possa ter deixado as coisas muito tensas entre mim, meus colegas de classe e meus colegas de trabalho. Então queria mostrar um lado mais refinado hoje. E não julguem as pessoas com tanto preconceito, o professor Zephyr disse que tem uma vantagem em estudos culturais. Ele até disse que eu poderia me tornar um general sábio e corajoso como o Sr. Sengoku algum dia. Então, para um general potencialmente refinado e engenhoso, usar óculos com armação dourada faz sentido, certo? Foi o que ele disse a si mesmo, mas depois de mais uma olhada no espelho, Ortoren fez uma careta e os tirou. Horrível. Ele olhou para os outros copos espalhados pela mesa e perguntou, posso devolver estes? O que você acha? Claro que não, zombou Garp. E se eu dissesse a eles que o vice-almirante Garp me protege? Aquele lojista não ousaria me contrariar, disse Ortoren com total seriedade. Garp ficou paralisado por um segundo, depois disparou. Não use meu nome para fazer esse tipo de coisa. Você vai arruinar minha imagem. Após uma pausa, Ortoren respondeu impiedosamente, Garp-san, com todo o respeito. Qualquer pessoa que o conheça há mais de uma semana provavelmente não acha que o senhor tenha muita imagem a zelar. Seu pirralho. Não pense que eu não vou te bater só porque você usa óculos. Rosnou Garp. Após mais algumas reclamações, ele pareceu hesitar, ciente de sua própria reputação. Inclinando-se para frente, perguntou, então me dê um conselho. Como posso melhorar minha imagem perante as pessoas? Sabe, parecer mais respeitável, melhor. Ortoren esfregou o queixo. Muito bem, vou te ensinar uma frase. Aprenda a e as pessoas vão te admirar e respeitar mais. O que é isso? Perguntou Garp subitamente interessado. Da próxima vez que alguém te chamar de herói dos fuzileiros navais e te elogiar por ser incrível, dê um tapinha no ombro dessa pessoa. Faça um sinal de positivo com o polegar e diga com um grande sorriso, eu não sou herói nenhum. Você, meu amigo, é o verdadeiro herói, disse Ortoren com seriedade. Garp fez uma pausa imaginando a cena, e surpreendentemente, sentiu como se um mundo completamente novo tivesse se aberto para ele. Entendi, disse ele com um olhar de genuína compreensão. Capítulo 51. Como uma força violenta nos mares, os fuzileiros navais inevitavelmente sofrem um alto índice de baixas. Todo mundo sabe que recrutas são o recurso mais fácil de obter. Neste vasto oceano, há gente demais que mal consegue matar a fome. Ofereça-lhes uma refeição e condições um pouco melhores, e inúmeros estarão dispostos a se juntar aos fuzileiros navais como bucha de canhão descartável. Os veteranos que passaram pelo batismo de fogo, no entanto, são recursos verdadeiramente valiosos. Um dos principais objetivos do sistema médico dos fuzileiros navais é manter esses combatentes experientes vivos, restaurá-los à saúde e transformá-los em soldados experientes e prontos para o combate. O sistema de suporte médico de Marineford é especialmente avançado. Afinal, aqueles que servem no quartel-general raramente são recrutas novatos. Mesmo os que detêm a patente de marinheiro recruta geralmente são veteranos transferidos de outras bases, com mais experiência em combate e maior poder de luta. Isso os torna ainda mais valiosos, então, naturalmente, o quartel-general não mede esforços para garantir seu atendimento médico, permitindo que essas forças de elite continuem contribuindo. É por isso que o Hospital Militar de Marineford, situado perto da periferia da zona residencial, só perde em tamanho e imponência para a Fortaleza da Justiça em toda a ilha. Os padrões médicos dos nossos fuzileiros navais são de primeira linha. Temos muitos médicos renomados de todos os cantos do mundo. Até mesmo o Reino de Dran, conhecido por sua potência médica, convida nossos médicos de tempos em tempos para estudos e troca de experiências. Além disso, temos muitos usuários de Akuma no Mi do tipo médico. Para resumir, contanto que você não morra instantaneamente no campo de batalha e possa ser levado de volta ao hospital, sua vida está segura. E a menos que seja uma lesão permanente em um membro, você basicamente se recuperará completamente. Então no futuro, quando estiver em uma missão, não tenha medo, simplesmente vá em frente, disse Garp enquanto conduzia Ortoren para dentro do prédio do hospital. Então vocês, oficiais de alta patente, devem receber um tratamento ainda melhor, não é? Perguntou Ortoren curioso. Claro, oficiais de nível general têm vantagens extras. Após cada missão, podem retornar ao quartel-general para um check-up completo. Se sofreram ferimentos ocultos, podem passar por reabilitação e recuperação. Temos até vários especialistas em saúde mental. Sinceramente, acho que você deveria consultar um, talvez até melhore esse seu mau humor. Garp sorriu. Ortoren pensou consigo mesmo. Você fala do Hospital dos Fuzileiros Navais como se fosse invencível, mas eu ainda não vi a asma do Zephyr Sensei ser curada. Independentemente da hora ou do lugar, hospitais de ponta estão sempre lotados, e os fuzileiros navais não são exceção. Assim que atravessaram as portas do hospital, depararam-se com a cena de muitos fuzileiros navais feridos. Ali, o lado brutal da vida dos fuzileiros navais estava totalmente exposto. Inúmeros homens sem braços ou pernas, alguns completamente cegos. A crueldade de seus combates era evidente. Garp, que momentos antes estava brincando, de repente ficou sério e soltou um leve suspiro. É por isso que não gosto de vir a lugares como este. Se não fosse por você, eu não teria te trazido aqui. Ao ouvir o suspiro, Ortoren olhou para ele e disse, Garp-san, você é o tipo de pessoa que ignora a realidade para se poupar? Garp parou abruptamente, um lampejo de constrangimento e irritação cruzando seu rosto. Há coisas que mesmo que você saiba delas, não pode mudar imediatamente. Vai continuar remoendo as e se atormentando? Quanto mais profundo o problema, mais tempo você precisa esperar pela oportunidade certa para resolvê-lo. Caso contrário, cortar a carne podre às pressas pode causar hemorragia maciça e matar o paciente instantaneamente. Se isso acontecer, quando a ordem ruir, o que acontecerá com o mundo? Suas palavras repentinas deixaram Ortoren momentaneamente atônito. Ele franziu levemente a testa. Garp-san? Foi como se Garp tivesse acabado de se livrar daquele mau humor. Ele fez uma pausa, esfregou a testa e disse, desculpe, eu estava pensando em coisas desagradáveis e acabei falando bobagens. Deixa pra lá. Mesmo assim, era óbvio que seu humor havia piorado drasticamente. Uma expressão pesada e dolorida nublava seu rosto, uma dor que não parecia vir do corpo, mas do fundo do seu coração. Ortoren assentiu com a cabeça sem insistir no assunto. Na verdade, sua alfinetada anterior sobre enganar a si mesmo tinha sido apenas uma brincadeira casual, algo que ele não havia realmente refletido. Mas a reação de Garp e aquelas palavras o fizeram pensar. Os fuzileiros navais não eram exatamente o símbolo brilhante de justiça que alegavam serem sua própria propaganda. Na visão de Ortoren, quanto mais baixa a patente de um fuzileiro naval, mais puro tendia a ser seu senso de justiça. Na pior das hipóteses, poderia haver um pouco de corrupção aqui e ali, mas esse era o defeito mais comum em qualquer grupo político, algo que se podia quase
compreender. Então, ele não se importava com isso. Foram os que estavam em posições superiores, os generais e os altos escalões, que se aproximaram o suficiente para enxergar a escuridão e as verdades cruéis por trás dos fuzileiros navais. O Vale de Deus poderia muito bem ser um espinho cravado profundamente nos nervos de Garp, um que ele jamais conseguiria arrancar. Orthorin tinha uma vaga ideia do que havia acontecido ali, mas não compartilhava da angústia de Garp. Tendo visto muitas coisas semelhantes antes, ele não estava disposto a se prender a esse tipo de mentalidade. Talvez fosse porque ele simplesmente não tinha muito senso de justiça, para começo de conversa, pelo menos não agora. Quando era criança, suas despesas de vida vinham dos esquemas de extorsão do pai nos cais. Ele próprio havia sido um dos exploradores. Na verdade, foi a paz e a estabilidade de sua vida anterior que lhe permitiram manter algum tipo de base moral. Qualquer coisa além disso havia se dissipado ao longo da última década. E talvez, vindo de um mundo repleto de informações, sua mente fosse simplesmente mais aberta, mais receptiva a coisas que poderiam engasgar outros. Como diz o ditado, abandone seus princípios, aproveite a vida sem vergonha, recuse-se a se desgastar com batalhas mentais e quando os problemas chegarem, simplesmente exploda. Por que complicar a própria vida quando você pode complicá-la na vida de outra pessoa? Sinceramente, Orthorin sentia que essa era a única maneira adequada de lidar com situações como essa. O problema era que ele ainda não era forte o suficiente. Se enlouquecesse agora, alguém simplesmente esmagaria sua cabeça. Mas se ele tivesse o poder de luta máximo de Garp, de jeito nenhum ele perderia tempo se autodestruindo como Garp fazia. Na visão dele, Garp deveria se jogar de cabeça a perder tudo completamente. Todas aquelas desculpas esfarrapadas sobre o quadro geral não passavam de correntes autoimpostas. Olhe para aqueles dragões celestiais, será que eles param para pensar no quadro geral antes de causar problemas? Não, eles simplesmente fazem o que bem entendem. O que isso demonstrou? Que os dragões celestiais tinham uma vantagem mental. Eles viviam segundo o princípio de por que sofrer eu mesmo quando posso fazer outra pessoa sofrer. Garp e o resto dos pobres coitados que ainda se agarravam à justiça enquanto se afogavam na escuridão eram exatamente os que estavam sendo massacrados por aquela corja. Se Garp realmente perdesse a cabeça com a força que possui, o governo mundial talvez até tivesse que convencê-lo, mantê-lo satisfeito. E isso considerando apenas Garp, se os fuzileiros navais como um todo decidissem perder o controle bem. Um homem que não tem nada a perder não teme o homem que tem tudo a perder. Seriam os fuzileiros navais comuns preocupados em sobreviver? Ou os nobres mimados lá em Mary Geoise? No fim das contas, o problema era que a classe dominante em Mary Geoise conhecia essa verdade melhor do que ninguém. Durante séculos, eles moldaram sutilmente os fuzileiros navais, acorrentando-os com ideias como a visão geral, ordem e suportar a humilhação pelo bem maior, até que fossem domesticados e transformados em seus leais executores. Até mesmo a palavra justiça, entregue aos fuzileiros navais para carregarem, era uma corrente em si mesma. Dor, luta, desconforto. Essas eram as ferramentas usadas para desgastá-los, forçando-os a recuar repetidamente. E quando uma pessoa se acostuma a recuar, acaba esquecendo como seguir em frente. Era por isso que Orthorin respeitava tanto Dragon. Ele devia ter aprendido com seu pai que a resistência não levava a lugar nenhum. Então, ao se deparar com a escuridão, simplesmente surtou. Que se dane ser um fuzileiro naval. Em vez de me torturar, vou fundar um exército revolucionário e tornar a vida do governo mundial um inferno. E ele parecia extremamente satisfeito com isso. Orthorin compartilhava da mesma mentalidade. Uma vez que ele estivesse forte o suficiente e não precisasse mais se preocupar em ser esmagado, se ele se deparasse com esse tipo de coisa, ele também perderia o controle. Afinal, ele tinha um histórico de instabilidade mental. Um paciente mental que não suporta esse tipo de lixo enlouquecendo sob o estresse. Totalmente razoável, não é? Contanto que ele se ausentasse de vez em quando, o governo mundial não ousaria arriscar perdê-lo como uma força de combate de elite. Eles teriam que apaziguá-lo, dar-lhe o que ele queria. Isso sim seria satisfatório. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 52. Orthorin podia até ter seu próprio jeito de pensar, mas não tinha a menor intenção de compartilhá-lo com Garp. Não havia necessidade, e não era como se ele pudesse mudar a opinião de Garp tão facilmente. Nem mesmo o próprio filho de Garp conseguiu convencer o velho teimoso a abandonar sua autodisciplina e abraçar uma vida desavergonhada. Então, que chance Orthorin tinha? Algumas coisas são melhor demonstradas do que ditas. Dragon escolheu se separar e formar o exército revolucionário, deixando sua mensagem clara por meio de ações para Garp e o resto dos fuzileiros navais. Orthorin planejava fazer o mesmo, mas não ia abandonar os fuzileiros navais. Ele faria isso por dentro. Assim que estivesse forte o suficiente, se transformaria em um encrenqueiro desequilibrado. Não comeria carne bovina, não tocaria em coentro, nem mesmo comeria donuts, só para ver o que o governo mundial poderia fazer a respeito. Se o seu exemplo de liderança algum dia começasse a funcionar, talvez despertasse Garp e o resto daquelas pobres almas acorrentadas em suas próprias mentes. E se eles acordassem bem, uma represa de 1000 milhas poderia ser derrubada por um formigueiro. Quando Orthorin chegou ao 6º andar do hospital, o humor de Garp parecia ter melhorado. Pelo menos sua expressão não estava tão pesada quanto antes. Assim que viraram a esquina, ouviram uma jovem enfermeira no corredor dizer: "O que está acontecendo? Quando saí de folga anteontem, não havia nem de perto tantos pacientes do nível de um comodoro. Como é possível que em apenas um dia as enfermarias estejam lotadas? Aconteceu alguma coisa terrível no mar?" Não diga coisas assim. Nada disso aconteceu, respondeu outra enfermeira rapidamente. Esses comodores e capitães são todos cadetes do campo de treinamento de oficiais do Almirante Zephyr. Nenhum deles esteve em missão recentemente. O quê? Ouvi dizer que o campo de treinamento começou há pouco tempo. E esses atletas de elite já estão nesse nível? Acho que é preciso sofrer muito para chegar ao topo. Se até os atletas de elite precisam se esforçar tanto, que chance nós, meros mortais, temos? Suspirou a primeira enfermeira. Não é isso, disse a segunda enfermeira. Ouvi dizer que houve algum tipo de incidente de bullying no acampamento. Aconteceu ontem no campo de desfiles, e muitas pessoas viram. É por isso que tantos cadetes acabaram feridos. Bullying? Que horror! Então acabou virando uma briga generalizada? Perguntou a primeira enfermeira, chocada. Meu namorado disse que parecia que todos eles tinham sido espancados por um cara grande com chifres. Aparentemente, ele enfrentou todos eles sozinho. Dizem por aí que ele é o valentão do acampamento, disse a enfermeira. Nesse instante, os dois dobraram a esquina e deram de cara com Garp, que cobria a boca tentando não rir, e Orthorin, que parecia um pouco sem jeito. Ah,
O senhor musculoso! Exclamou a primeira enfermeira, ficando instantaneamente vermelha de vergonha. Envergonhada, agarrou a amiga e fugiu. Garoto, você já conquistou seu espaço aqui em Marineford, hahaha. Garp caiu na gargalhada, dando um tapinha caloroso nas costas de Ortoren. O rosto de Ortoren se contraiu. Como isso é violência escolar? Era apenas uma tarefa do Zephyr Sensei. Como fuzileiro naval, eu a completei perfeitamente. Isso é justo e razoável, não é? Eu deveria estar recebendo elogios por isso. Então, quem está por aí arruinando minha reputação? Estou prestes a ser rotulado como valentão da escola. Após resmungar mais algumas palavras, Ortoren desistiu e seguiu Garp até um quarto de hospital. Os primeiros que ele quis visitar foram, claro, seus bons irmãos Momonga e Yamakaji. Mas no momento em que ele empurrou a porta, meu Deus, todos estavam lá. Momonga, Yamakaji, Tokikaki, Straverri, Onigumo, Doberman, Câncer e todos os outros estavam lá, e até Gion estava sentado no parapeito da janela. Todos estavam feridos. Alguns tinham a cabeça enfaixada, outros tinham braços quebrados com talas, muletas ao lado do corpo ou soro intravenoso por perto. Nenhum deles estava em perfeitas condições. Ainda assim, como se tratava de uma enfermaria para generais, o cômodo era espaçoso o suficiente para que mesmo com todos reunidos, não desse a sensação de aperto. Várias mesas haviam sido juntadas, e o grupo estava reunido em torno delas jogando cartas. Olhando ao redor, bitucas de cigarro, garrafas de vinho, charutos e petiscos estavam espalhados por toda parte. Eles pareciam pacientes, mas o ambiente gritava festa de hospital. Sério? Você está dando uma festa e não me convidou? Disse Ortoren, parecendo irritado. Garp, por outro lado, já estava completamente integrado, inclinando-se para espiar as cartas na mão de Straverri. Você espancou seus irmãos até quase a morte, e ainda tem a audácia de dizer isso? Resmungou Momonga por baixo das várias camadas de bandagens que deixavam apenas seus olhos visíveis. Comparado com Momonga e Tokikaki, tive a sorte de cair rápido no chão. Salvei este meu belo rosto, disse Doberman, o principal instigador, dando um tapinha na bochecha em fingido alívio. O quê? Você não tem um espelho? Cadê o bonitão? Retrucou Tokikaki. Assim como Momonga, sua cabeça estava quase completamente enfaixada, deixando apenas os olhos e as narinas à mostra. Corria o boato de que seu nariz estava imobilizado e que levaria muito tempo para sarar completamente. Depois dessa provocação, Doberman bateu na mesa. Você é o último cara dessa turma que pode me dizer que eu não sou bonito, Tokikaki. Onigumo estava sentado ao lado de Yamakaji, ambos segurando folhas de charuto enquanto fumavam, claramente imersos em uma conversa animada de fumantes. A cena fez Ortoren piscar, confuso. Desde quando vocês se dão bem? Se bem se lembrava, não fazia muito tempo que Momonga e Yamakaji bufavam friamente sempre que cruzavam o caminho de Onigumo, Doberman ou Dalmatian, prontos para cuspir na cara um do outro se tivessem a oportunidade. Então, como é que eles se tornaram amigos de copo da noite para o dia? Momonga suspirou. Depois de ontem, todos os cadetes da nossa turma perceberam algo importante, Ortoren. Ortoren colocou as flores e a cesta de frutas que havia trazido sobre uma pequena mesa e, em seguida, a deixou cair em um lugar vazio na cama. E o que exatamente é essa coisa importante? Classe. Existe uma divisão de classes entre nós, Ortoren, declarou Momonga saltando de pé, com uma bota apoiada na cama e uma das mãos erguida. Combinado com o turbante que cobria toda a cabeça, era puro teatro Shunibyo. Nem todos nós juntos conseguimos te derrotar. Isso significa que estamos na mesma categoria, e você, meu antigo amigo, está em outra. Você é o inimigo agora. Ontem à noite decidimos formar a aliança anti-Ortoren. Ortoren encarou por um momento, alternando o olhar entre Momonga e os outros. Conforme seus olhos os percorriam, todos se endireitaram com um orgulho presunçoso, como se estivessem encarando um tirano, como se ele fosse realmente o valentão da escola. Apenas Gion estava sentada na janela, com um cigarro entre os lábios com uma expressão de desgosto. Por que você está me olhando? Você não acha que eu sou tão louca quanto eles, acha? Se você não é louco, por que está aqui com eles? Retrucou Ortoren. Todo mundo está aqui, e somos todos colegas de classe. Se eu não viesse, pareceria antissocial. Além disso, ficar sozinho é chato, e ver eles agindo como lunáticos é até divertido, respondeu Gion, com naturalidade. Ortoren e Gion estavam se dando muito bem ultimamente, provavelmente porque como mestiço de alta qualidade com inteligência e força, ele ainda tinha certa presença. Não era de tirar o fôlego, mas era marcante o suficiente para conquistá-la. Serem colegas de carteira e se verem com frequência na escola só fortaleceu a relação entre eles. Ignorando Momonga e os outros, Ortoren começou a conversar casualmente com Gion. Isso fez com que Momonga desse um tapa na própria coxa. Droga, Ortoren. Agora temos mais um motivo para nos opormos a você. Tokikaki, ainda escondido sob as bandagens, falou em um tom baixo e sinistro. Contem comigo. Se estiverem planejando alguma coisa desonesta contra Ortoren, não se esqueçam de me chamar. Não tenho senso de decência e meu entusiasmo está a mil. Ortoren lançou um olhar frio ao grupo. Vocês estão tramando isso bem na minha frente? Já pensaram em esperar até eu ir embora? Como fuzileiros navais, retidão é justiça, proclamou Momonga ainda em pleno modo dramático. A verdade é que foi essa mistura de conversa animada e absurda que pareceu derrubar as barreiras entre eles. Mesmo com toda a conversa sobre uma aliança anti-Ortoren, Ortoren podia sentir que todos, até mesmo Doberman, estavam visivelmente mais receptivos a ele agora. Talvez esse fosse apenas o jeito dos fuzileiros navais. Se você quer se dar bem com alguém, esqueça todas as abordagens sofisticadas. Simplesmente ataque primeiro. Capítulo 53. Por um tempo depois disso, Zephyr Sensei suspendeu as aulas. A maioria dos cadetes estava hospitalizada e com apenas Ortoren na escola, não parecia certo dar aulas públicas só para ele. O lado bom era que Zephyr poderia usar o tempo para dar a Ortoren orientação individual e aprimorá-lo. Pouco tempo depois, chegou a lua cheia. Temendo que Ortoren enlouquecesse e liberasse a Goru-Goru no Mi, causando destruição em massa em Marineford. Eles o acorrentaram com amarras de pedra do mar naquela mesma noite. Então Garp o imobilizou em uma enseada e o espancou impiedosamente, fazendo-o sair de seu frenesi 5 ou 6 vezes antes do amanhecer. No dia seguinte, Ortoren finalmente teve seu desejo atendido. Foi internado no hospital da Marinha junto com seus amigos. Seu estado mental, no entanto, estava muito melhor do que antes.
Com um sorriso estampado no rosto, qualquer um que não soubesse a verdade poderia pensar que ele ia se casar em vez de ser hospitalizado. 4 ou 5 dias depois, o campo de treinamento de oficiais retomou seu currículo regular. Desta vez, o ambiente no campus era muito mais descontraído e amigável do que antes, e Ortorin finalmente pôde dizer que havia se integrado ao sistema dos fuzileiros navais. Em um ambiente de aprendizado intenso e gratificante, o tempo sempre passa rápido e, portanto, aos olhos de Ortorin. O ano de 1495 do calendário do Círculo Marinho transcorreu de forma tranquila e produtiva. Durante um longo período posterior, seus dias foram calmos e tranquilos. Além das surras mensais na lua cheia, ele não tinha outras atividades extracurriculares. Ainda assim, suas habilidades em todas as áreas melhoraram constantemente. Primeiro vieram seus estudos acadêmicos. Antes, ele mal conseguia ler uma carta náutica, mas agora conhecia a localização de todas as ilhas exploradas e registradas nos principais mares. Ele também fez questão de aprender as diferenças regionais, os climas e os costumes de cada mar. Sua compreensão da vasta estrutura dos fuzileiros navais também se tornou mais clara. Agora ele conseguia identificar a localização de cada base dos fuzileiros navais, o comandante atual, suas principais funções, como os sistemas internos funcionavam e onde encontrar cada departamento relevante. Resumindo, se você o deixasse agora no quartel-general dos fuzileiros navais, ele não se sentiria perdido. Se tivesse alguma dúvida, saberia exatamente a quem perguntar. Ele também revisitou e aprofundou sua compreensão do sistema do governo mundial. Era, sem dúvida, uma organização governante de grande porte, mantendo entre 170 e 200 nações-membro em qualquer momento. A cada ano, algumas nações se juntavam pagando tributo celestial, enquanto outras eram expulsas por não fazerem. Seja pela mão invisível do governo mundial ou simplesmente pelos instintos aguçados de facções malignas, líderes ambiciosos e piratas. Essas nações expulsas quase sempre sofreram grandes convulsões dentro de 1 ou 2 anos, enormes perdas, instabilidade debilitante e, em alguns casos, destruição total. Do ponto de vista conspiratório de Ortorin, parecia que o governo mundial estava fomentando intencionalmente esse precedente perigoso, enviando uma mensagem clara às nações-membro: desobedeçam e é isso que os aguarda. Entretanto, sua força em combate aumentava constantemente. Em pouco mais de um mês, ele havia dominado os fundamentos de todas as 6 formas de Rokushiki, progredindo a uma velocidade notável. Em comparação, Momonga e os outros levaram de 3 a 4 anos para dominar completamente o Rokushiki e aprender técnicas avançadas como Senmei Kikan. Ortorin atingiu esse estágio em apenas 6 meses. Por conta disso, seu talento excepcional e trabalho árduo mais uma vez lhe renderam o reconhecimento de muitos na academia. A notícia se espalhou rapidamente, afinal, os cadetes ali eram todos fuzileiros navais de elite, com suas próprias redes de contatos e influência. O nome de Ortorin finalmente se espalhou entre os fuzileiros navais, desta vez sem o rótulo de valentão da escola. Ele foi aclamado como um dos novos talentos da marinha, um monstro à altura de Kuzan, Sakazuki e Borsalino. Como também era usuário de logia, ele e Sakazuki eram agrupados secretamente com os outros sob o apelido de os 4 grandes logias. Em abril do ano 1496 do calendário do Círculo Marinho, Ortorin deparou-se com um artigo intrigante no jornal. Era sobre o ex-contra-almirante Monk the Dragon, que após deixar os fuzileiros navais, fundou os Combatentes da Liberdade. Por atacar uma nação membro do governo mundial sem autorização, o grupo foi oficialmente designado como uma organização perigosa. O governo mundial exigiu publicamente que Dragon se desculpasse em nome dos Combatentes da Liberdade, dissolvesse o grupo armado ilegal e comparecesse a Enies Lobby para ser julgado e assumir a responsabilidade por seus crimes. Como os Combatentes da Liberdade ainda eram um grupo pequeno e Dragon ainda gozava de certo prestígio, o governo mundial ainda não havia chegado ao ponto de exigir sua morte. Ortorin calculou que se Dragon acatasse suas exigências, mesmo se entregando em Enies Lobby, provavelmente não enfrentaria acusações graves. Na pior das hipóteses, cumpriria uma pena curta, talvez 1 ou 2 meses antes de ser enviado para os fuzileiros navais para reeducação. Se ele mantivesse um perfil discreto após a tempestade passar e demonstrasse disposição para servir ao governo mundial novamente, havia uma boa chance de que ele ainda fosse recebido de volta como um herói dos fuzileiros navais. Mas Dragon claramente não se importava nem um pouco com o governo mundial. Ele respondeu publicamente no Notícias sobre a Economia Mundial com uma única palavra, sem rodeios: vaza daqui. Era óbvio que o jovem dragão ainda tinha um temperamento explosivo. Nos dias seguintes, Ortorin percebeu que seu colega de quarto Garp estava abatido, em parte por culpa, em parte por autorrecriminação. Mas de vez em quando, um leve lampejo de alívio surgia em seu olhar distante. Não era difícil imaginar que os sentimentos de Garp em relação a Dragon fossem complicados. Mesmo assim, Ortorin não estava disposto a se intrometer nos assuntos entre pai e filho. Mais tarde, durante uma sessão de bebidas com Kuzan, Ortorin mencionou casualmente o nome de Dragon. Pelas palavras de Kuzan, ficou claro que ele conhecia Dragon durante sua era na marinha. Dragon, disse ele, era excepcionalmente talentoso desde jovem. Como filho do herói da marinha, ele cresceu sob grandes expectativas, com os altos escalões cuidando pessoalmente dele. Ele se tornou um contra-almirante ainda jovem, acumulando conquistas impressionantes e derrotando muitos piratas famosos e temidos. Seguindo esse caminho, até mesmo o orgulhoso Sakazuki, juntamente com outros oficiais da marinha em ascensão, via Dragon como líder natural de sua geração. Se nada desse errado, ele quase certamente seria promovido a vice-almirante, ascenderia ao posto de almirante e quando chegasse a hora certa, reivindicaria o posto de almirante. A partir daí, nem mesmo a posição de almirante da frota estava fora de alcance. Não foi apenas a geração de Kuzan que acreditou nele, veteranos como Sengoku também depositaram grandes esperanças em Dragão. O ponto de virada ocorreu cerca de 2 anos antes, no início de 1494. Naquele ano, Dragon, como um dos principais oficiais da marinha, foi escolhido para fazer parte da delegação enviada a Mary Geoise para o Conselho Mundial. Kuzan não sabia os detalhes, apenas que algo havia acontecido com Dragon ali, e que durante o Conselho Mundial, ele havia provocado uma grande polêmica na opinião pública. Quando tudo terminou, Dragon recusou sua promoção a vice-almirante, renunciou ao cargo de contra-almirante e desapareceu completamente de Marineford. Pouco tempo depois, espalhou-se a notícia de que ele havia formado os Combatentes da Liberdade, reunindo forças armadas e mantendo-se praticamente isolado. Naquela época, ninguém lhe dava muita atenção, até recentemente, quando os Combatentes da Liberdade atacaram uma nação membro do governo mundial. Foi então que seu nome voltou a estampar as manchetes.
2 meses tranquilos se passaram. Em junho de 1496, a guerra no Novo Mundo estava chegando ao fim. Os piratas da Big Mom de Charlotte Linley e os piratas das Feras de Kaido coordenaram seus ataques diversas vezes, desferindo pesados golpes contra o Shoku, Silver Aché, Capitão John e outros enquanto conquistavam o máximo possível do território de Shiki. Não faz muito tempo, Shiki, ausente dos mares desde a Batalha de Edward, reapareceu. Seja pelo temor persistente de sua força ou pelo risco de se expandirem demais, Charlotte Linley, Kaido e as outras potências do Novo Mundo interromperam sua investida em seus domínios. Mesmo assim, o antigo senhor dos piratas havia sofrido perdas enormes. Agora, suas forças mal se comparavam às de Oshoku, confinadas à sua fortaleza em Merveille e às águas circundantes. A hierarquia pirata do Novo Mundo havia mudado. Os piratas do Barba Branca agora reinavam absolutos no topo, Charlotte Linley em segundo, os piratas das Feras de Kaido em terceiro. Shiki havia caído do primeiro para o quarto lugar, seguido por Oshoku, Silver Aché e os demais. Capítulo 54. Em julho do ano 1496 do calendário do Círculo Marítimo, Orthorin estava no pódio do campo de treinamento de oficiais de Marineford. O almirante Zephyr estava ao lado dele, sorrindo com orgulho, segurando o manto de justiça da marinha. As dragonas em seus ombros ostentavam a insígnia de um comodoro. Foi uma honra ser sua professora e testemunhar seu crescimento. Bem, Orthorin, disse Zephyr com carinho. Hoje foi o dia da formatura de Orthorin. Ele passou pouco mais de um ano aqui e agora estava saindo como o melhor aluno da sua turma. A concorrente mais próxima, Gion, ainda estava cerca de 1 mês e meio de concluir seus créditos. Na verdade, a maioria dos cadetes já havia acumulado créditos suficientes para se formar, mas nenhum deles optou por sair mais cedo. Eram todos fuzileiros navais de elite, determinados a concluir todos os cursos disponíveis antes de partirem. Se não fosse por isso, a vantagem em tempo de serviço que Momonga e os outros haviam acumulado poderia ter impedido Orthorin de ser o primeiro a se formar. É uma honra ser seu aluno, Zephyr Sensei. Agradeço por toda a sua atenção durante o último ano, respondeu Orthorin educadamente. Ao longo daquele ano, Orthorin havia desenvolvido um carinho genuíno por Zephyr. Ele conseguia sentir claramente o favoritismo e o cuidado do homem, qualquer que fosse o motivo, era real. Zephyr tinha um caráter sólido e um forte senso de justiça. A princípio, Orthorin presumiu que sua insistência em renunciar ao cargo de almirante se devia simplesmente ao desejo de se dedicar integralmente ao ensino, talvez aliado a problemas de saúde. Mas depois de passar um ano com ele, Orthorin percebeu que, embora Zephyr não estivesse em perfeita saúde, estava longe de ser incapaz de servir como almirante. O que significava que devia haver outro motivo, o mais profundo. Muito provavelmente, ele simplesmente não queria continuar enfrentando a escuridão que acompanhava os altos escalões da marinha. Zephyr deu um tapinha no ombro de Orthorin e, em seguida, solenemente colocou o manto do Comodoro sobre ele. Como seu professor, ainda tenho algumas palavras para você, Orthorin. Sim, por favor, disse Orthorin prontamente. Como o melhor cadete desta turma, você é excepcional. Seu talento é notável e você está destinado a conquistas ainda maiores. Mas não deixe que isso o torne complacente. Como fuzileiro naval, sua jornada está apenas começando. Depois que você sair daqui, sua vida não será tão tranquila quanto tem sido. Você carregará as responsabilidades de um comodoro. Lembre-se sempre de que um verdadeiro fuzileiro naval deve ter responsabilidade e senso de justiça. Só assim você poderá cumprir seu papel. Ele fez uma pausa com um leve traço de arrependimento nos olhos. Então sorriu levemente. Talvez o futuro dos fuzileiros navais esteja em suas mãos. Talvez você possa mudar este mundo imperfeito. Trabalhe duro, pirralho. Não me esquecerei dos seus ensinamentos, Zephyr Sensei, disse Orthorin seriamente. Os fuzileiros navais eram um atoleiro. Quanto mais alto você subia, mais afundava em sua escuridão e imundice. Orthorin sabia disso desde o início, mas era exatamente por isso que ele havia se alistado. Somente em um corpo de fuzileiros navais imperfeito haveria espaço para ele manobrar, para fazer suas jogadas. Se os fuzileiros navais fossem realmente puros e justos, ele não teria tido onde deixar sua marca. Enquanto o governo mundial permanecer nas trevas, toda a minha rebelião será justiça, Zephyr Sensei, pensou Orthorin consigo mesmo. A partir daquele dia, ele seria um fuzileiro naval da justiça. Zephyr não conseguiu ouvir aquelas palavras, mas ainda acreditava no potencial de Orthorin. Ele começou a bater palmas, dando início aos aplausos. Debaixo do palco, Momonga, Onigumo, Yamakaji, Gion e os outros cadetes se juntaram com entusiasmo, despedindo-se do seu valentão da escola. Com aquele monstro não mais pairando sobre eles, a pressão sobre todos os outros diminuiu consideravelmente. Eles não precisavam mais trabalhar tanto. Ainda assim, após mais de um ano de treinamento juntos, laços foram formados. Assim como aconteceu com Momonga e Onigumo, que poderiam ter permanecido separados por seus diferentes ideais e lealdades às facções. Esse tempo juntos diminuiu a distância entre eles. No futuro, mesmo que suas filosofias entrassem em conflito, a camaradagem forjada aqui permaneceria. No mínimo, impediria que suas diferenças chegassem a um ponto de ruptura. Orthorin era igual. Como ainda não havia se aliado a nenhuma facção, era mais fácil para ele construir bons relacionamentos com seus colegas de classe. Isso pode não parecer importante agora, mas daqui a alguns anos, quando essas elites subirem na hierarquia e se tornarem comandantes seniores nos fuzileiros navais, essas conexões valerão ouro. O tempo voa mesmo, murmurou Momonga do seu lugar no canto do fundo, observando Orthorin no palco agradecendo a multidão. O que você quer dizer com moscas? Perguntou Tokikaki ao lado dele. A primeira vez que o vi foi no campo de treinamento às 4 da manhã. Naquela época, Orthorin era apenas um recruta novato que Garp-san havia arrastado para os fuzileiros navais. Ele nem sequer tinha status militar oficial. E agora, em pouco mais de um ano, ele já é um comodoro no quartel-general dos fuzileiros navais. Ele me alcançou completamente. Disse Momonga estalando a língua. Bem, aquele cara é um monstro. Por que você está se comparando a ele? Além disso, você não está prestes a se formar? Quando se formar, você será um contra-almirante no quartel-general. Isso ainda é uma patente acima da dele. Tokikaki deu um tapinha no ombro de Momonga. Hahaha, é verdade. Quando eu me formar, vou me candidatar a superior do Orthorin. Essa pode ser minha única chance de superá-lo em patente em toda a minha vida. Disse Momonga com um sorriso. Ele tinha muita fé em Orthorin. Talvez por enquanto sua antiguidade o colocasse acima do mais jovem, mas isso não duraria muito. Orthorin provavelmente se tornaria contra-almirante em breve e no ritmo em que estava, poderia chegar a vice-almirante mais rápido que Momonga. Com o tempo ele poderia até se tornar almirante.
Quando isso acontecesse, não haveria mais nenhuma chance. No fim das contas, graduado de elite ou não, um Comodoro não causaria muitos problemas no quartel-general. Além de Garp, que já esperava do lado de fora, poucos figurões sequer sabiam que hoje era a formatura de Orthorin. Quando Orthorin terminou de se despedir de seus colegas e do professor Zephyr, ele abriu a porta e saiu para o corredor, apenas para encontrar Garp encostado na parede, mastigando Senbei. Ah, finalmente terminei. Garp riu, dando um tapinha caloroso no ombro de Orthorin. Ei, cuidado. Suas mãos estão cobertas de migalhas de Senbei. E se você sujar minha insígnia de Comodoro? Disse Orthorin, adotando um tom fingidamente arrogante. Seu pirralho, eu sou um herói dos fuzileiros navais. Isso é um incentivo do seu superior. Aceite com um pouco de humildade. Garp respondeu com uma risada. Após algumas brincadeiras, os dois saíram do prédio com Garp à frente. Enquanto caminhavam, ele disse, formar-se em primeiro lugar na turma de Zephyr é impressionante, com certeza, mas nos fuzileiros navais, você ainda é um novato. Já conversei com o pessoal, você será meu subordinado de agora em diante, acompanhando-me nas missões. Você deveria ser grato, sabia? Muita gente no quartel-general implora pela chance de servir sob meu comando e nunca consegue. E assim, de repente, o sonho de Momonga de ser superior a Orthorin foi destruído antes mesmo de começar. Orthorin não se importou nem um pouco. Na verdade, ele estava ansioso por isso. Nos fuzileiros navais, conexões importavam. Agora que ele havia saído do campo de treinamento de oficiais, se ninguém o apadrinhasse, as chances de interagir com oficiais de alta patente como Zephyr se tornariam raras, a menos que ele conseguisse outra promoção. Mas se seu superior fosse um nome de peso como Garp, a história seria outra. Garp poderia levá-lo a todos os tipos de eventos de alto nível, facilitando muito o contato com as figuras mais importantes da organização. Assim, sua rede de contatos não se limitaria a Zephyr, ele poderia ter contato direto com pessoas como o chefe de gabinete Tsuru e o almirante Sengoku também. Antes disso, as únicas vezes que ele via nomes tão importantes eram durante as aulas abertas ocasionais. Então, contarei com você, Garp-san, disse Orthorin com um sorriso. Não havia necessidade de longos agradecimentos. Ele morava no pátio de Garp havia mais de um ano, e exceto nos períodos em que Garp estava em missões, eles se viam todos os dias. Já eram próximos. Capítulo 55. Para surpresa de Orthorin, Garp se mostrou tão ocioso que, como seu subordinado, Orthorin se viu sem absolutamente nada para fazer na semana desde a formatura, além de receber alguns benefícios. Eu devia ter previsto isso. No bairro residencial de Marineford, dentro de uma taverna chamada Clube da Marinha, Orthorin estava sentado em frente a Kuzan, resmungando. Toda vez que volto para casa depois da aula, Garp está tomando sol ou cochilando, parecendo que não tem nenhuma preocupação no mundo. Agora que estou sob o comando dele, sou tão inútil quanto ele. Nesse ritmo, me tornar um contra-almirante é um sonho distante. Você não pode dar um jeito de me ajudar? Ouvi dizer que o almirante Sengoku está atolado de trabalho e eu adoraria dar uma mãozinha em nome da justiça. Kuzan se serviu de uma bebida com um sorriso de canto. E como você acha que eu acabei com essa minha preguiça toda? Mas acredite em quem já passou por isso, não tenha pressa. É verdade que o Garp-san não faz muita coisa na maioria dos dias, mas quando algo importante acontece, pode apostar que ele está no meio da ação. Como vice-almirante de alta patente, Garp deveria, em teoria, estar atolado em trabalho. Os fuzileiros navais eram enormes. Zephyr-sensei havia mudado seu foco para a educação e Sengoku, como único almirante, já estava sob uma pressão esmagadora. Mas, segundo Kuzan, quando Zephyr se afastou das funções administrativas, Sengoku tentou enviar Garp para ajudar. O problema era que o estilo pouco ortodoxo de Garp só piorava as dores de cabeça de Sengoku. Tarefas simples se transformavam em verdadeiros caos nas mãos dele. Ele não só não aliviava a carga de trabalho de Sengoku, como muitas vezes a tornava ainda mais pesada. Hoje em dia, a menos que fosse uma emergência grave, Sengoku não deixaria Garp chegar perto de uma missão. E o próprio Garp, um completo preguiçoso. Qualquer outro teria tentado mudar seus hábitos. Ele não se deu ao trabalho. Se ninguém ia pressioná-lo, ele estava perfeitamente feliz em continuar levando a vida sem se esforçar. Algo grande, hein? Orthorin murmurou, dando um longo gole enquanto vasculhava suas memórias. Mas por mais que pensasse, nada de importante parecia ter acontecido no mar ultimamente. O último evento verdadeiramente monumental de que se lembrava provavelmente tinha sido a dos piratas do Roger, e isso só aconteceria no ano seguinte, 1497, quando finalmente chegariam à lendária última ilha, Logtail, e Roger seria coroado o primeiro rei dos piratas da história. Não era exatamente algo que envolvesse Garp. Estou condenado, suspirou Orthorin, balançando a cabeça. Qual o problema? Você recebe um salário, aproveita as regalias e não precisa mover um dedo. O Borsalino vem tentando há tempo se aproximar do Garp-san, mas nunca conseguiu, disse Kuzan com um sorriso zombeteiro. Orthorin imaginou a cena por um instante. Garp fazendo dupla com Borsalino? Seria a maior vergonha para os fuzileiros navais. Eu não sou como vocês, veteranos. Fui para o mar com grandes ambições e depois de todo esse tempo, não fiz nada além de ficar sentado em Marineford assistindo a cursos. Estou louco para entrar em ação. Justiça, Kuzan. A justiça não pode esperar. Vai que enquanto estou aqui bebendo, alguém lá fora está sofrendo. Isso é um desperdício do meu senso de justiça e uma irresponsabilidade para com o mundo, declarou Orthorin meio sério, meio dramático. A verdade é que, embora ele, Kuzan, Borsalino e Sakazuki fossem apelidados de os 4 novos monstros da marinha, ele mal havia cruzado o caminho de Borsalino. Talvez uma ou duas vezes, e nunca havia conhecido Sakazuki. Kuzan era a única exceção. Talvez por ter tanto tempo livre quanto Garp, e por ambos serem apegados a ele, os dois costumavam sair juntos, ocasionalmente, até para beber. Assim que Orthorin e Kuzan estavam no meio de sua bebida, a porta da taverna se abriu de repente. Bogard entrou, examinando o salão antes de avistá-los. Parem com a bebida, temos uma missão, gritou ele. Bogard era um Comodoro, a mesma patente de Orthorin, enquanto Kuzan detinha a patente superior de contra-almirante. Mesmo assim, ambos tratavam Bogard com genuíno respeito, sua antiguidade era inquestionável, e ele poderia ter sido vice-almirante há muito tempo, se quisesse o cargo. Viu? Parece que finalmente deu certo. Kuzan se levantou, jogou uma beli dourada na mesa e sorriu. Orthorin aproximou-se com curiosidade. Bogard-san, aconteceu alguma coisa importante? Kuzan acabará de dizer que Garp só era chamado quando ocorriam incidentes graves, então Orthorin ficou intrigado. Pelo que ele sabia, não deveria haver nada de importante acontecendo
acontecendo agora? Nada demais, respondeu Bogart calmamente. O almirante da frota está indo para a base de fuzileiros navais G1 no Novo Mundo para uma inspeção. O vice-almirante Garp está livre, então está acompanhando como escolta. Ortoren assentiu, compreendendo. Ah, então era isso que eles queriam dizer com já que ele não tem mais nada para fazer, tanto faz. E com o almirante da frota supervisionando pessoalmente tudo, não havia motivo para se preocupar com Garp estragando tudo. Na verdade, era mais seguro tê-lo por perto. Kuzan, claramente sabendo mais, perguntou enquanto saíam. Isso tem a ver com a avaliação do G1? Com aquela proposta de sede preparatória? Quartel-general preparatório? Ortoren estava curioso, mas guardou a pergunta para si. Bogart respondeu enquanto caminhava. Não tenho certeza absoluta, mas se o almirante da frota está indo para lá agora, provavelmente é esse o motivo. Normalmente, o almirante da frota quase nunca deixava Marineford. Sua presença tinha um peso muito grande. Qualquer afastamento do quartel-general, por menor que fosse o risco, era levado muito a sério. Afinal, se algo realmente lhe acontecesse, isso abalaria toda a organização dos fuzileiros navais. E qualquer evento grande o suficiente para abalar os fuzileiros navais inevitavelmente causaria repercussões em todo o mundo. Por isso, na maioria dos casos, o almirante da frota permanecia firmemente em Marineford, enquanto os 3 almirantes serviam como a principal força de ataque. Ao perceber a curiosidade ainda estampada no rosto de Ortoren, Bogart explicou. A proposta do quartel-general preparatório partiu do almirante Sengoku há alguns anos. A ideia é estabelecer outra base fora de Marineford, com capacidade total para servir como quartel-general da Marinha. Caso Marineford enfrentasse um desastre inevitável, os fuzileiros navais poderiam se realocar rapidamente para um segundo centro de operações e manter as atividades em andamento. Kuzan acrescentou. G1 no Novo Mundo era a melhor opção. Fica perto de Mary Geoise, serve como ponto-chave para as águas de entrada do Novo Mundo, tem uma longa história e uma forte presença militar. Portanto, nos últimos 2 anos passou por reformas. Deve estar quase concluída agora, e é por isso que o almirante da frota vai dar uma olhada. Agora entendi. A expressão de Ortoren mudou para compreensão. Na linha temporal original, mais de 20 anos no futuro, a Guerra dos Melhores eclodiria em Marineford. Os poderes da Akuma no Mi de Barba Branca foram tão devastadores que quando a guerra terminou, Marineford havia sido reduzida a um arquipélago destruído, embora ainda funcionasse como quartel-general. Mas as mudanças ambientais tornaram o local menos ideal para tal função. Então, quando Sakazuki se tornou almirante da frota, ele transferiu o quartel-general para G1. Estar localizado no Novo Mundo também se encaixava perfeitamente em sua abordagem estratégica. Ortoren havia presumido que isso era algo em que os fuzileiros navais só pensaram depois da guerra, e não algo que já estivesse em andamento naquele momento. Por outro lado, para uma instituição secular como os fuzileiros navais, ter esse tipo de planejamento visionário não era nenhuma surpresa. Será que o almirante da frota realmente não sai de Marineford há anos? Perguntou Ortoren casualmente. Além das viagens para Mary Geoise, só o vi sair 1 ou 2 vezes desde que entrei para os fuzileiros navais, e ambas as vezes foi por perto. Relaxa, não há perigo real, disse Kuzan despreocupadamente. Sim, de qualquer forma, é tudo ultra-secreto e nunca aconteceu nada, acrescentou Bogart com um sorriso. Ortoren assentiu com a cabeça e então congelou. Espere aí, isso nunca aconteceu? Isso significa que o Conde Vermelho Patrick Redfield ainda não tentou atacar o almirante da frota, mas talvez fosse apenas um boato. Pelo que ele sabia, o Conde Vermelho talvez nunca tivesse sequer cruzado a guarda com o almirante da frota Kong. Ainda assim, o pensamento acendeu uma faísca na mente de Ortoren. Proteger o almirante da frota? Isso seria uma grande conquista. Promoção e riqueza poderiam estar ao seu alcance. Se não fosse pela falta de uma chance real, e pelo risco de ser pego, ele poderia ter sido tentado a vazar os movimentos do almirante da frota por conta própria. Vamos lá, velho vermelho, se eu vou conseguir ou não essa medalha de primeira classe, depende só de você. Capítulo 56. No navio de guerra com proa de cachorro atracado no porto de Marineford, Garp, com as mãos na cintura, berrou. Olhem para vocês dois. Vocês sequer parecem fuzileiros navais agora? Em plena luz do dia, fedendo a álcool. Estou envergonhado por vocês. É assim que eu os tenho ensinado todos esses anos? Na verdade, Ortoren e Kuzan não tinham bebido quase nada. Mal tinham se sentado, e para homens do calibre deles, aquela pequena quantidade de álcool não era mais forte do que água pura. Ao olhar para Garp envolto em sua capa da justiça, mas por baixo vestindo uma camisa de praia chamativa e bermudas largas, Ortoren não pôde deixar de suspeitar que o homem acabará de correr pela praia com uma pistola d'água e nem sequer se dera ao trabalho de trocar de roupa. Ele devia ter começado a repreendê-los primeiro para impedi-los de zombar dele. Que velho astuto. Ao ver os olhares estranhos de Kuzan e Ortoren, Garp pareceu um pouco envergonhado. Deu um breve resmungo e casualmente encerrou o assunto. Esqueçam, vou deixar passar desta vez. Cuidado na próxima. Bogart, vamos lá. Bogart piscou surpreso. O navio do almirante da frota ainda nem partiu. Vamos esperar na frente. Não há motivo para congestionar o porto. E se ele tentar abordar meu navio? Garp acenou com a mão, dispensando o assunto e falando sem hesitar. Ortoren, que tipo de lógica é essa? Garp-san, não deveríamos nos encontrar com o almirante da frota? Você não acabou de dizer que nossa missão é escoltá-lo? Perguntou Ortoren rapidamente. Não precisa, não precisa. Não é como se não houvesse outros navios de guerra. Eu não estou no mesmo navio que o almirante da frota. Ele vai me encher o saco com conversa fiada. Garp balançou a cabeça firmemente. Ortoren ficou boquiaberto. Kuzan deu uma risadinha e explicou. Toda vez que o almirante da frota se encontra com Garp-san a sós, ele se estende em um discurso interminável, dando-lhe lições sobre todo tipo de assunto importante, como o fato de a Marinha ainda estar precisando de um almirante. É por isso que Garp-san evita encontrá-lo pessoalmente. Naquele momento, Ortoren sentiu mais uma vez a cruel malícia da sociedade. Ali estava ele, um jovem ansioso para subir na hierarquia dos fuzileiros navais, mas preso sob o comando de um homem de meia-idade que não tinha o menor desejo de progredir, tanto que Ortoren sequer conseguia se aproximar da alta cúpula. Se você não mantiver um bom relacionamento com seus superiores, como espera ser promovido? Garp-san pode muito bem ser o maior obstáculo da minha carreira ao longo de toda a minha vida, murmurou Ortoren, esfregando o queixo com um suspiro. Do que você está resmungando, garoto? Num piscar de olhos, Garp tirou algum senbei de sabe-se lá onde e estava mastigando-os alegremente.
Ortoren lançou um olhar fulminante para o velho inútil. Gostaria de saber se conheço alguém no departamento de recursos humanos que possa me conseguir uma transferência. Transferência? Garp congelou por um segundo antes de perceber o que ele queria dizer, e então começou a praguejar. Então você não quer mais trabalhar para mim, é isso? E com essa pequena comoção, o navio de guerra de Garp, com sua cabeça de cachorro, começou a navegar lentamente para fora do porto. Nos cais, o almirante da frota Kong, que estava discutindo assuntos com Sengoku, de repente percebeu um de seus navios zarpando. Ele ficou momentaneamente atônito. Eu nem embarquei ainda. Ora, o almirante da frota não é digno de comandar o navio almirante? Ah, é o navio do Garp. Deixa pra lá então, ele é um encrenqueiro de carteirinha mesmo. Ao ver a expressão rígida de Kong, Sengoku deu uma risadinha. Eu te disse para não trazê-lo. Um dia desses, ele vai te deixar doente. Kong forçou um sorriso. Está tudo bem. Haverá muitas oportunidades ao longo do caminho. Estou deixando o quartel-general em suas mãos por enquanto. Pense nisso como uma chance de se familiarizar com o trabalho do almirante da frota. Se Sengoku não conhecesse o caráter e o temperamento de Kong, poderia ter suspeitado que seu superior estava tentando marginalizá-lo. Quem já ouviu falar de alguém que foi almirante por 60 anos? Não, espere. Isso não está certo. Eu nem sou almirante há tanto tempo assim. Logo depois, Kong embarcou em seu próprio navio de guerra, e a frota começou a partir, com os navios deixando o porto militar de Marineford um após o outro. A frota do almirante da frota havia partido, mas Sengoku permaneceu no cais, aguardando. Após mais de 10 minutos, o navio de guerra entrou no porto e Borsalino desembarcou, com aparência cansada da viagem. Já haviam se passado mais de 4 meses desde a última vez que Sengoku vira Borsalino, e um ano inteiro desde que lhe incumbira da missão de investigar a equipe de pesquisa da MADS. Visivelmente exausto, Borsalino não perdeu tempo em reclamar. Sengoku-san, da próxima vez que houver uma missão de inteligência como esta, deixe para Tsuru e sua equipe de especialistas. Ou simplesmente entregue diretamente à agência CP. Eu realmente não aguento mais isso. Você precisa melhorar essa sua atitude preguiçosa, disse Sengoku com um olhar penetrante. Algum progresso? Grande progresso. Caso contrário, eu não teria ficado fora por tanto tempo. Borsalino endireitou-se ligeiramente. A equipe de pesquisa do MADS fez uma grande descoberta recentemente. Deu muito trabalho para eu reunir todas as informações. Aqui estão os detalhes. Ele entregou os documentos preparados. Sengoku os pegou, abriu o arquivo e começou a ler. Alguns minutos depois, sua testa se franziu. Fator de linhagem? Isso mesmo. A tecnologia derivada dessa teoria é algo que eles chamam de projeto de vida. Como o nome sugere, você pode imaginar o quão perigosa ela é. A vida não é verdadeiramente igualitária, sua composição genética determina muito desde o momento do nascimento. Veja Charlotte Linlin, por exemplo, uma humana pura, mas suas habilidades físicas são monstruosas. A maioria das pessoas, em contraste, é apenas comum, mas essa tecnologia permite o ajuste dos genes antes do nascimento, ainda no útero, para literalmente projetar a vida, disse Borsalino seriamente. Os olhos de Sengoku se estreitaram em surpresa. Então, uma vez que essa tecnologia seja totalmente dominada, ela poderá produzir em massa formas de vida com o mesmo potencial aterrador de Charlotte Linlin? Em teoria, sim. Eles estão apenas começando a explorar isso, então ainda não é certo. Mas pelo que aprendi, eles já fizeram grandes avanços, especialmente em clonagem e crescimento acelerado. Clonagem, não preciso explicar. Crescimento acelerado significa que uma forma de vida clonada poderia se desenvolver de embrião a um jovem adulto de cerca de 23 ou 24 anos em apenas 3 a 5 anos. Combine isso com o projeto de vida e você pode imaginar o poder, disse Borsalino. Na história original, Vince Mockjude, pai de Sanji e também membro da MADS, combinou essas duas tecnologias. Mas sua habilidade ainda estava muito aquém da de Vegapunk, e com o projeto de design de vida incompleto, tudo que Jude conseguiu foi a produção em massa de soldados clones. Absolutamente leais, destemidos e com as habilidades de tropas de elite. Ainda assim, Germa se tornou uma potência bélica, conquistando um lugar no submundo do crime. Aperfeiçoem essa tecnologia, porém, e a escala seria aterradora. Monstros como Charlotte Linlin produzidos em massa, com suas mentes alteradas desde o nascimento para lealdade e destemor absolutos, com tal arma, pacificar o mundo e unificar os mares seria brincadeira de criança. Só de imaginar o cenário, Sengoku começou a suar frio. Ele pensava que a MADS era apenas um grupo excêntrico de cientistas marginais. E seu interesse neles se devia apenas ao fato de que eles continuavam vazando armas perigosas e proibidas, vírus biológicos, agentes químicos e coisas do gênero. E com a excelente reputação do Dr. Vegapunk na comunidade científica, além dos planos dos fuzileiros navais de formar uma divisão científica, eles pretendiam usar essas atividades ilegais como justificativa para recrutar Vegapunk para o serviço dos fuzileiros navais. Mas a investigação revelou algo muito pior. Essa tecnologia era ainda mais perigosa do que as armas antigas. Isso não podia continuar. O que havia começado como um esforço meio sério agora era uma decisão firme. A MADS tinha que ser erradicada e, no mínimo, Vegapunk tinha que ser trazida para o controle dos marinheiros. Tal maldade desafia a ordem natural. Investiguem-nos a fundo e eliminem esses cientistas loucos, ordenou Sengoku em voz baixa e firme. Exterminá-los? Quer dizer matá-los? Sem problema, respondeu Borsalino imediatamente. Sengoku parou por um instante, depois deu um tapinha no ombro dele. Por que você é tão sanguinário e violento? Foi assim que eu te ensinei? Matar sem pensar 2 vezes. É assim que um fuzileiro naval pensa? Como agentes da justiça, matar sem antes oferecer uma chance de reforma é um crime. Devemos dar a eles essa chance. Entendeu? Borsalino pensou consigo mesmo. Não me admira que você seja um almirante. Sua eloquência é muito superior à minha. Se você quer a tecnologia deles, simplesmente diga. Por que disfarçar com o argumento de não matar sem ensinar? Capítulo 57. Ao mesmo tempo na ilha Whole Cake em Totoland, Charlotte Linlin, vestida com um traje rosa de rainha, sentou-se em seu trono, saboreando sua sobremesa elegantemente. Fiquei tanto tempo longe de casa, e aquele pirralho nem sequer me chamou no Dendemushi. Acho que ele não se importa mais. Ela murmurou.
Katakuri, que estava conversando com Peróspero lá embaixo, congelou por um instante. Ele pensou, ela deve estar falando de Ortoren. Mas honestamente não é como se alguma vez tivesse havido algum laço profundo entre eles, mamãe. Então, mais uma vez, ele olhou para sua mãe e perguntou, mamãe, você já trocou frequências Dendemushi com Ortoren? Charlotte Linlin fez uma pausa e depois ficou em silêncio. Pensando bem, não, ela não tinha feito isso. Na verdade, ela nem sabia se aquela criança tinha um Dendemushi. Se ele não tomar a iniciativa, você espera que eu, a mãe dele, dê o primeiro passo? Quem ele pensa que é? Na próxima vez que nos encontrarmos, vou garantir que ele entenda a verdadeira profundidade do amor implacável de uma mãe, disse ela, constrangida e irritada. Katakuri deu uma risadinha. Ortoren deve estar se saindo bem na marinha agora. Devemos manter distância, para o nosso bem e para o dele. Charlotte Linlin não respondeu. Claro que ela entendia. Ela só estava falando de forma casual. Momentos depois, o Dendemushi que Peróspero carregava tocou. Sem hesitar, ele atendeu imediatamente. Peróspero-sama, recebemos novas informações, relatou um subordinado dos piratas da Big Mom do outro lado da linha. Peróspero lambeu o doce que tinha na mão e perguntou calmamente, que informação? Há um cientista no submundo chamado César que parece estar procurando um novo empregador, respondeu o subordinado. Peróspero perguntou curioso, e o que tem de tão especial nisso? Este César é o mesmo pesquisador por trás da arma química que tentamos obter antes. Se conseguíssemos trazê-lo para cá, poderíamos produzir essas armas nós mesmos. Além disso, César anda espalhando boatos no submundo de que seu grupo de pesquisa fez uma grande descoberta. A tecnologia é incrivelmente avançada, algo sobre modificação biológica. Aparentemente, eles conseguem até criar gigantes. Continuou o subordinado. Charlotte Linlin, que a princípio mal havia prestado atenção, de repente se animou. Seus olhos brilharam e ela colocou o doce de lado. O que você quer dizer com criar gigantes? Mamãe? Perguntou o subordinado surpreso e logo em seguida respondeu nervoso. Ele não entrou em muitos detalhes, mas pelo que entendi, a tecnologia pode alterar a vida, incluindo a dos gigantes, mas não se limitando a eles. Parece que também podem modificar outras raças, embora o método ainda não esteja totalmente desenvolvido. Além de sua ambição de se tornar a rainha dos mares, Charlotte Linlin também tinha outro sonho, criar uma utopia, onde todas as raças do mundo pudessem viver juntas. Para a maioria das pessoas, isso permaneceria apenas um sonho. Mas como rainha de Totuland e uma grande pirata do Novo Mundo, ela tinha os meios para realizá-lo. Desde jovem, ela trabalhará para concretizar essa visão, arranjando casamentos e nascimentos com muitas raças incomuns. Agora Totuland era verdadeiramente o lar de uma grande variedade de espécies inteligentes vindas de todos os mares. Homens-peixe, tribo dos braços longos Mins, ela tinha todos eles. Dentre essas raças, ela tinha uma afeição especial pela raça dos gigantes e sempre desejara casar-se com um gigante ou formar uma aliança com Elbaf. Mas devido a certos eventos de sua infância, seu relacionamento com os gigantes sempre foi tenso, e ela não fez nenhum progresso real nessa área. Ao ouvir essa notícia, Charlotte Linlin ficou naturalmente intrigada. Se as condições fossem favoráveis, eles poderiam formar uma aliança com a raça dos gigantes por meio de um casamento. Caso contrário, bem, criar sua própria raça dos gigantes também não estava fora de questão. Essa notícia só começou a se espalhar no mundo sombrio há 2 dias. E com o tipo de armas que esse grupo de pesquisa já lançou, é inevitável que chamem muita atenção, mamãe, acrescentou o subordinado. Pouco tempo depois de reunir informações mais detalhadas, Peróspero desligou o Dendemushi. Os olhos de Charlotte Linlin já brilhavam, sua ansiedade impossível de esconder. Mamamama. Excelente, isso é perfeito. Ela riu alto, dando um tapinha no apoio de braço do trono. Katakuri, prepare o navio. Vou ver essa tecnologia com meus próprios olhos. Sim, mamãe, Katakuri respondeu imediatamente. Não foi apenas Charlotte Linlin que recebeu a notícia. No Novo Mundo, em Onigashima, no país de Wano, Kaido estava perplexo. Então você está dizendo que esse cara chamado Queen entrou em contato conosco primeiro? Dentro do grande salão, a figura imponente de Kaido estava semi-reclinada em seu assento, com uma cabaça de saki na mão enquanto bebia e falava. Em frente a ele estava outra figura alta com um par de asas negras nas costas, seu irmão mais novo, Arber, embora agora todos o conhecessem como King. Isso mesmo. Kaido-san, você não estava procurando um novo ramo de negócios? Nós tínhamos Wano em vista por sua forja de armas brancas de alto nível, mas acho que nosso comércio de armas não deveria se limitar a espadas e lanças. Precisamos de alguém habilidoso também com armas de fogo e armamento pesado. Este Queen é um cientista versado nessas áreas, e também é um usuário de Zoan ancestral, explicou King. Kaido não dava muita importância a especialistas em armas, mas no momento em que ouviu Zoan, seu interesse despertou. Zoan ancestral? Isso é promissor. Parece alguém que seria um ótimo subordinado para mim. Se Charlotte Linlin era uma colecionadora de raças que sonhava com uma utopia para todas as raças, então o sonho de Kaido provavelmente era administrar o maior zoológico do mundo. Exatamente. E Queen também disse que a equipe de pesquisa da Mais desenvolveu uma nova tecnologia. Se eles tiverem sucesso, poderão produzir em massa usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan, acrescentou King. Kaido, que antes estava apenas intrigado, agora se endireitou. Onde está esse cara? Vou ver com meus próprios olhos. Em outra parte do Novo Mundo, no convés do navio almirante dos piratas do Barba Branca, o Moby Dick, Marco sorriu enquanto entregava algo. Oi, Agi, uma carta para você. Uma carta? Neugatia pegou intrigado. De quem é? A assinatura diz que é do seu antigo amor. Não sei o resto. Foi deixado na nossa base na ilha enquanto eu estava lá comprando saki, então eu o trouxe de volta, disse Marco com um sorriso travesso. Ao ouvir velha amante, Neugatia coçou a cabeça. Depois de um instante, pareceu se lembrar de algo, um lampejo de irritação constrangida cruzando seu rosto. Buckingham? Aquela mulher está sempre falando bobagens. Ele rasgou o envelope e leu. Momentos depois, com uma expressão de puro desgosto, atirou a carta diretamente ao mar. Oi, Agi, o que dizia? Perguntou Marco, claramente curioso sobre o histórico amoroso de seu capitão. Nada. Só uma mulher problemática tentando me arrastar para uma confusão. Não tenho o menor interesse nas bobagens que ela escreveu, disse Neugatia com um gesto de desdém. Marco piscou, depois o encarou com desconfiança.
Não é uma história trágica? Uma mulher abandonada, vagando por todos esses anos, finalmente encontrando um jeito de chegar até você. O homem sem coração que a deixou? A carta cheia de anos de tristeza e seu pirralho. Você quer que eu te afunde no fundo do mar? Neugat lançou-lhe um olhar fulminante, irritado e envergonhado. Hahaha, brincadeira, brincadeira. Então não vamos nos incomodar com isso? Marco riu, afastando-se para fora do alcance. Neugat não tinha o menor interesse em qualquer bobagem científica que Buckingham tivesse mencionado na carta. Calmamente balançou a cabeça. Não vale a pena perdermos tempo com isso. Aliás, como será que Oden está? A última vez que ouvi falar dele, ele tinha saído do Novo Mundo e estava indo para Skipea ou algo assim. Mas isso foi há mais de 3 meses. Pelo que sabemos, eles podem já ter voltado, respondeu Marco. O olhar de Neugat vagou para o mar aberto. Em voz baixa murmurou, Logtail, hein? Que chato. Roger, seu velho tolo. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!